감사합니다. Obrigado. 누가복음 11장 5절입니다. Vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 5. 누가복음 11장 5절. Lucas capítulo 11, versículo 5. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Se vocês acharam, eu vou ler. 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡 세 덩이를 내게 빌리라. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? 내 벗이 여행 중에 왔으나 내가 먹일 것이 없노라 하면 Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a que lhe oferecer. 저 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라. 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침소에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. 내가 너에게 말하노니 비록 벗됨을 인하여서는 일어나 주지 않을지라도 그 강창을 인하여 일어나 그 소용대로 주리라. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그럼 찾을 것이요 문을 두드리라 그럼 너희에게 열릴 것이니. Por isso vos digo: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. 너희 중에 아비된 자 누가 아들이 생선을 달라면 생선 대신 뱀을 주며 Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? 알을 달라 하면 정갈을 주겠느냐. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. 예, 13절 말씀까지 읽었습니다. Nós lemos até o versículo 13. 여러분 전 축구를 싫어합니다. Eu não gosto de futebol, pessoal. 예, 브라질에서는 이렇게 말하면 안 되는데 Eu sei que eu não devia estar falando dessa forma no Brasil. 목사님이 아까 얘기하셔서 저는 원래 그냥 우리끼리 얘기하려고 했는데 얘기 안 하면 여러분들 궁금해하실 것 같아서 Eu não queria falar isso para vocês, mas como o pastor anteriormente já falou, eu acho que vocês ficaram curiosos. 오해하지 마시고 들어주시기 바랍니다. Por favor, não me entendam mal, tá? 축구가 나쁜 게 아니라 제가 싫다는 거예요. 그냥 제 개인적으로. Não é que o futebol seja uma coisa má, mas eu pessoalmente não gosto de futebol. 이유를 여러분에게 잠깐 설명드리겠습니다. Tá, eu vou explicar para vocês brevemente o motivo. 축구는 11명이 하는 게임인데 Então, um time de futebol tem 11 pessoas. 두 팀이 합치면 22명이잖아요. Se juntarmos dois times, são 22 homens. 22명이 90분 동안 축구를 하는데 22 pessoas jogam futebol por 90 minutos. 90 나누기 22 하면 4 정도 되거든요. Então, se você dividir 90 minutos por 22, dá 4 minutos. 그러니까 90분 동안 한 사람이 4분 정도 공을 만진다고 생각하면 돼요. Então, a gente pode pensar dessa forma. Uma pessoa, por 90 minutos, pode tocar por 4 minutos na bola. 맞습니까? Não é verdade? 예, 뭐 이렇게 패스하는 도중에 공중에 이렇게 공이 사람에게 있지 않고 중간에 이런 거 다 합쳐도 이제 1인당 4분 정도밖에 공을 못 만지고. Então, se a gente não contar, né, aqueles momentos em que a bola é passada, né, tirando isso, 4 minutos por pessoa. 축구 하거든요. Então, eu também jogo futebol. 맨날 수비만 시켜요. É? 수비. Mas sempre me deixam de reserva. 맨날 수비만 해야 되고. Na defesa, né? Então eu sempre fico na defesa. 아무도 공을 나에게 패스 안 해주고. E ninguém joga a bola para mim. 그리고 저기 공 잡으면 막 서로 다 달라 그래요. E quando eu pego a bola, todo mundo fica pedindo a bola para mim. 이제 공을 저기 패스해 준 사람 없고 어디 막 멀리 굴러가면 제가 막 뛰어가서 잡아요. Então ninguém passa a bola para mim, eu vou correndo atrás da bola e eu pego a bola. 그럼 저도 호날두처럼 샥샥샥 한번 해보고 싶은데. Eu queria ser que nem o Ronaldo, ficar passando, né, tchá aqui. 공 잡는 순간 막 한 30명이 나한테 패스해 달라고 막 그래. Mas no momento em que eu pego a bola, 30 pessoas ficam passa aqui, passa aqui. 네, 그래서 특히 이제 저는 축구를 못 하기 때문에 공 잡는 시간이 90분 동안 1분 정도도 안 되는 것 같아요. E como eu jogo futebol mal, em 90 minutos eu não consigo nem pegar a bola por 1 minuto. 네, 그래서 재미가 없고. Por isso, para mim é sem graça. 또 한 가지는 점수가 너무 조금 나요. E outro motivo, a pontuação é muito baixa. 이게 골이 나는 그
재미로 축구를 해야 되는데 Então, o divertido do futebol é fazer gol. 뭐 90분 동안 해도 어떨 때 0대0 그러잖아요. Mas 90 minutos jogando e às vezes o resultado é 0-0. 어쩔 땐 120분 했는데도 0대0. E às vezes 120 minutos e é 0-0. 그래서 저는 별로 안 좋아요. Por isso eu não acho legal, eu não 저는 gosto. 그래 농구를 좋아해요. Eu gosto de basquete. 농구는 왜 좋으냐면 Sabe por que é legal o basquete? 두 팀 합쳐도 10명이에요. Você junta dois times e são 10 pessoas ao todo. 그냥 공 하나 가지고 10명이 하니까 공을 잡을 수 있는 시간이 훨씬 많아지고 Então, são 10 pessoas, então uma bola você tem muito mais tempo para pegar a bola. 그다음에 점수도 농구는 기본이 100점이에요. 80점에서 100점. E a pontuação no basquete é de 80 a 100. 그러니까 막 점수 올라가는 그 재미. Então, aquela diversão de você ver o placar subindo. 그다음에 축구는 멀리서 장거리 슛해도 1점이잖아요. Então, o futebol também, se você lança lá de longe para dentro do gol, é um ponto. 네, 골대 바로 앞에서도 1점이잖아요. Na frente do gol, um ponto. 농구는 멀리서 넣으면 3점이에요. Mas no basquete, se você lança fora daquela área, é 3 pontos. 네, 가까이서 넣어도 2점이에요. E mesmo que seja perto, 2 pontos. 그래서 이제 축구가 나쁜 운동이야. 축구는 되게 좋은 운동이고 여러분 열심히 하세요. Não é que o futebol seja um esporte mau. Podem jogar continuamente, tá? 그렇지만 이제 저는 이제 개인적으로 농구를 훨씬 좋아하고. Mas eu pessoalmente gosto muito mais do basquete. 여러분 미국은 축구 대신에 그 아메리칸 풋볼 미식 축구라고 있어요. Então, nos Estados Unidos, não, mais do que jogar o futebol, eles jogam futebol americano. 여러분 이건 제가 얘기한 게 아니라 테리 목사님이 얘기한 거예요. Isso não sou eu que estou falando, foi o pastor Terry que me falou. 왜냐면 테리 목사님 고등학교 다닐 때 그 미식 축구 선수였거든요. O pastor Terry, quando ele estava no ensino médio, ele estava no time de futebol americano. 저는 테리 목사님에게 동의한 적이 없어. 테리 목사님 이렇게 얘기했다고 여러분에게 얘기하는 거예요. Não que eu tenha participado, mas o pastor Terry que me falou. 테리 목사님은 축구는 여자가 하는 거다. O pastor Terry falou que futebol é para as mulheres. 제가 얘기한 거 아니에요. 테리 목사님 얘기한 거예요. Não fui eu que falei, foi o pastor Terry. 네. 축구는 여자가 하는 거다. Futebol é para as mulheres. 왜냐하면 Por quê? 축구는 하다 조금만 부딪히면 막 떼굴떼굴 굴러가고 Porque futebol você só tromba um pouquinho e já fica, ai, 예, 막 스치기만 해도 막 무릎 잡고 막 다 넘어지고 막 예? só de tocar assim de leve, aí já cai no chão, pega no joelho e fica choramingando. 여러분 그렇잖아요. 맞죠? Não é verdade? 예. 이 잘하는 사람일수록 더 많이 그러잖아요. Então, quanto melhor joga, mais escândalo faz. 제가 월드컵 때 보니까 네이마가 약간 스쳤는데 무릎 잡고 막 10바퀴는 그 자리에 굳더라. Quando eu vi na Copa Mundial, o Neymar, só de tocarem bem de levinho nele, ele ficava dando voltas e rodava pelo campo. 맞죠? Não é verdade? 그래서 테리 목사님이 축구는 여자가 하는 거다. Por isso o pastor Terry falou, futebol é para as mulheres. 왜냐하면 미식 축구는 Por quê? No futebol americano, 둘이서 전속력으로 다들 부딪혀요. porque duas pessoas, eles, nossa, batem de frente. 그리고 딱 일어나요. E aí logo se levantam. 왜냐하면 이거는 강한 걸 보여줘야 되기 때문에. Porque eles têm que mostrar que são fortes. 진짜 어떨 때는 막 해가지고 막 디굴디굴 나가 떨어도 벌떡 일어나요. Então, tem vezes que eles se batem e ele realmente fica rolando pelo campo, mas já se levanta rapidamente. 미식 축구는 기절하지 않는 이상은 막 아프다고 떼굴떼굴 구르잖아요. No futebol americano, se não tiver desmaiado logo, eles já se levantam. 네, 그래서 테리 목사님은 미식 축구 남자가 하는 거예요. Por isso o pastor Terry fala, futebol americano é para os homens. 그다음에 사커는 여자가 하는 거예요. E futebol é para as mulheres. 제가 한 얘기가 아니에요. Não fui eu que falei isso. 전 동의하지 않아요. 저는 Eu não concordo com ele. 전 테리 목사가 잘못된 판단을 내린다고 생각해요. Eu acho que o pastor Terry está tendo o julgamento errado. 네, 그렇지만 이제 그렇다는 거예요. Mas ele diz assim. 여러분, 저는 그 브라질도 사랑하고 축구도 사랑합니다. 좋아하진 않지만 Eu amo o Brasil e amo futebol, embora eu não goste de futebol. 오해하지 마시기 바랍니다. Por favor, não me entendam mal. 여러분, 오늘 저는 누가복음 11장에 있는 말씀을 읽었는데 Hoje eu li a palavra de Lucas capítulo 11. 11장을 통해서 하나님이 우리에게
말씀하시는 마음을 좀 이야기하고자 합니다. Então eu quero falar sobre o coração de Deus que está em Lucas capítulo 한 11. 10년 전인가 하여튼 그보다 훨씬 더 전에 있었던 이야기 같은데 Eu acho que foi algo que aconteceu há 10 anos atrás ou mais antigamente. 뉴욕에서 제일 유명한 극장이 있는데 메디슨 스퀘어 가든이라는 극장. Então tem um auditório mais famoso em Nova York que se chama Madison Square Garden. 뉴욕에 있는 사람 중에서 메디슨 스퀘어 가든을 모르는 사람이 없어요. Não existe ninguém que nos Estados Unidos que não conheça esse local chamado Madison Square 그 Garden. 뉴욕시 맨하탄 한복판에 있는데 Está na cidade de Manhattan, né, bem no centro de Manhattan. 이제 우리가 MSG라고 부르거든요. MSG. A gente chama de MSG. MSG. 메디슨 스퀘어 가든에서 Ah, MSG. 예, MSG라고 부르는데 A gente chama de MSG. 예로 이제 여기서 우리가 옛날 집회를 한번 한 적이 있었어요. Então, antigamente a gente fez uma conferência lá. 진짜 완전 뉴욕을 막 떠들썩하게 우리가 집회를 했는데 A gente fez uma conferência assim para abalar todos os 우리가 Estados 이 Unidos. 집회를 이제 준비하는 과정에서 어려움에 부딪히게 된 거예요. E preparando essa conferência, a gente se deparou com dificuldades. 왜냐하면 이제 우리가 광고를 했어요. 메디슨 스퀘어 바이블 크루세이드 해가지고 Então a gente fez, né, os anúncios, cruzada bíblica no Madison Square Garden. 그래가지고 그라시아 스콰이어 패스톨 옥스팍에서 이제 막 광고를 많이 했는데 A gente fez um monte de anúncio, né? Pastor Oxupar, Coral Gracias. 제 기억에 집회하기 얼마 전에 이제 합창단이 미국에 오기 그때 비자를 받으러 갔어요. E na minha memória, antes de fazer essa conferência, o Coral Graças foi tirar o visto. 근데 비자 다 떨어진 거예요. Mas todos eles tiveram o visto negado. 왜 떨어졌지 물어봤어요. Perguntaram por que foi negado. 그러니까 이 사람들이 왜 너희들은 관광 비자를 받으러 가냐, 받아서 가냐, 공연 비자를 받아야 된다. Por que vocês estão querendo receber o visto de visitante? Vocês têm que receber o visto de apresentadores. 그래서 아니다, 우리는 돈을 받고 하는 것도 아니고 그냥 교회에 있는 합창단이다. Não, nós não somos remunerados por isso. Nós somos um coral da igreja. 교회에 있는 합창단이 교회 가서 하는데 무슨 공연 비자까지 받아야 되냐? A gente está indo cantar numa igreja. Por que a gente tem que receber visto que a gente está sendo remunerado? 그래서 안 된다, 공연 비자를 받아라. Não, não dá. Vocês têm que receber esse visto de que vocês vão fazer a apresentação. 지금까지는 관광 비자로 잘했다. Não, até agora nós conseguimos fazendo visto de visitante. 난 상관 안 한다. Não me importo com isso. 지금부터 받아라. A 이렇게 된 거예요. partir de agora vocês têm que receber esse outro 근데 visto. 공연 비자는 이제 미국에서 우리가 이제 이민국의 허가를 받아서 이 패티션이라는 걸 보내줘야 돼요. Então a gente tem que receber uma autorização dos Estados Unidos, né? E para poder receber esse visto de fazer 그래서 apresentações. 한국에서 연락이 온 거예요. Aí ligaram para a Coreia. 야, 공연 비자를 받아야 된다고 한다. 빨리 미국에 준비해서 서류를 보내라. A gente tem que receber esse visto de apresentação. Então vocês preparem aí nos Estados Unidos e mandem para a Coreia. 그래서 이제 우리가 이제 변호사 사무실 찾아가서 공연 비자 서류를 준비했어요. E a gente foi para um escritório de advocacia, procurou um advogado e começou a preparar a documentação. 오래돼서 기억이 잘 안 나는데 한 열흘 정도밖에 안 남았어요, 집회가. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que faltavam uns 10 dias para a 이제 우리가 이제 conferência. 서류를 준비하면서 변호사에게 물어봤어. 이게 이 패티션이 이민국에서 나오려면 얼마 정도 걸리냐. E a gente perguntou para esse advogado, para o governo nos conceder esse documento que a gente precisa para pedir o visto, demora mais ou menos quantos 우리가 dias? 급하다. A gente está com pressa. 그 사람이 6개월 걸린다는 거예요. E esse homem falou, demora 6 meses. 그래가지고 6개월 가지고 안 된다. 더 빨리 해야 된다. Não, 6 meses não dá, tem que ser mais rápido. 변호사, 나는 힘 없다. 난 서류를 보내는 사람이지 허가한 사람이 아니다. O advogado falou, não, eu não sou uma pessoa que posso dar autorização para o 그래서 visto, eu sou 일단 uma 이제 pessoa que faz o 우리가 서류를 pedido. 보냈어요. E aí a gente mandou a documentação. 이제 보냈는데 뭐 연락이 없죠. 아, 6개월 걸리는데. A gente mandou a documentação, mas não tinha resposta. Por quê? 근데 이제 Demora 6 한국에서 meses. 그라시아프는 저 연락이 오는 거야. 어떻게 됐냐? E aí o Coral Graças começou a ligar da Coreia. E aí, como é que é? 우리가 신청했다. Ah, a gente já fez o pedido. 언제 나오냐? Quando que vai sair? 잘 모른다. Não sei. 빨리 알아봐라. Vai, descobre 이제 logo. 계속 그 다음날도 연락 오고 그 다음날 계속 연락 오는 E 거예요. ligaram um dia, ligaram no dia seguinte, e todo dia ficavam 그래서 ligando. 우리가 다시 변호사를 찾아갔어요. E a gente novamente foi procurar o advogado. 언제 나오냐? Quando que vai sair? 어떻게 됐냐? O que aconteceu? 변호사 나는 모른다. Eu também não sei. 이제 막 그렇게 좀 답답한 거예요. E aí eu fiquei agoniado. 또 이제 합창단에서 한국에서
그 다음날 전화 왔어. Aí, de novo, no dia seguinte, o coral ligou 뭐라 da 그러냐? Coreia. E o que eles disseram? 어떻게 됐냐? O que está acontecendo? 변호사 모른다 그런다. O advogado está dizendo que não sabe. 그러니까 우리 보고 그럼 너희들 직접 찾아가 봐라. E aí eles falaram, então vocês vão e procurem pessoalmente. 그래서 알겠다고. Não dá. 그 이제 변호사에 찾아갔어요. Não, aí eu falei, ah, tá, entendi. Eu fui 우리가 procurar. 찾아가게 주소를 좀 Eu 알려달라고. falei pro advogado, me dá o endereço que a gente mesmo vai procurar essas pessoas. 너희가 찾아가는 데가 아니다. Não, não, lá não é o local em que vocês possam 너희는 entrar. 오피스고 서류를 받아서 일을 하는 데지 사람을 찾아서 만나주고 이런 데가 아니다. Lá é somente um escritório que recebe documentação. Lá não é um escritório onde as pessoas podem fazer 일단 주소 visitas. 주라. Tá, me dá o endereço. 주소를 받았어요. Aí eu recebi o endereço. 보니까 LA예요 E 이민국이. quando eu vi o endereço era em Los Angeles. 뉴욕에서 LA는 5,000km가 떨어졌어요. E Los Angeles até Nova York são 5.000 quilômetros de distância. 그래서 우리가 갈 수 없어서 제가 LA에 있는 우리 어떤 목사님에게 전화를 했어요. E eu não podia ir, aí eu liguei para um pastor de Los Angeles. 이 목사님은 중국 목사님인데 Esse pastor é um pastor chinês. 이제 그 키도 좀 작고 Ele é baixinho 영어도 거의 못해요. e quase não sabe falar bem inglês. 제가 이제 전화를 했어요. Aí eu liguei para ele. 주소를 받아 적어라. Ó, você recebe esse endereço. 딱 적었어요. Aí ele escreveu o 아 endereço. 목사님 이게 뭡니까? Pastor, o que é isso? 아 이거 이민국 주소인데 Ah, esse é o endereço da imigração. 거기 찾아가서 합창단 비자를 좀 찾아와라. Você vai lá e procura, verifica sobre o visto do Coral Gracias. 이제 이 내용을 다 설명하기는 좀 그래서 그냥 그렇게만 얘기를 했어요. Então, como era complicado explicar toda a situação, eu só falei assim. 아 목사님 찾아오기만 하면 됩니까? Ah, pastor, é só eu procurar a 아, imigração? 예. 가서 달라 그러세요. É, só você pedir o 그래서 visto. 그걸 받아서 나한테 보내주시면 돼요. Aí você recebe o visto e depois me manda, tá bom? 아, 예, 알겠습니다, 목사님. Ah, tá, entendi, pastor. 갔어요. E ele foi. 저는 걱정이 되는 거예요. Eu fiquei preocupado. 도대체 어떻게 될까? Nossa, o que será que vai 그냥 acontecer? 2시간 후에 전화가 왔어요. Aí depois de 2 horas ele me ligou. 여보세요? Alô? 목사님 어떻게 됐습니까? Pastor, o que aconteceu? 목사님 잘 됐습니다 그러는 거예요. Ah, pastor, tudo resolvido. 그래서 내가 잘 될 리가 없는데. Ai, como assim tudo resolvido? 그냥 그 오피스에 사람이 찾아갈 수도 없는 오피스인데 어떻게 이게 잘 될 수 있지? Aquele escritório não é um escritório onde as pessoas podem visitar. Como é que tá tudo resolvido? 비자 받았어요? Ah, você recebeu o 아, visto? 비자 받은 건 아는데 일은 잘 됐다는 거예요. Tá, não recebi o visto, mas deu tudo certo. 그럴 리가 없는데. 그래서 어떻게 됐어요? Tá, o que aconteceu? 이 목사 얘기해 줬어요. E ele me explicou. 자기 딱 찾아갔는데 Ele foi procurar 문 딱 열고 얘기하니까 바로 쫓아내더래요. e ele foi lá, visitou, abriram a porta e já expulsaram ele dali. 여기는 너희들이 오는 데가 아니다. 기다려라. 그래서 나가라. 그래서 쫓아냈대요. Ele bateu na porta e falaram, ó, aqui não é um lugar para você vir, vai embora. 그래서 가면 준다 그랬는데 왜 안 주지? Aí ele pensou, ué, falaram que já iam dar logo, por que não estão dando? 내 얘기 못 알아들었나? Será que eu não entendi 다시 문을 inglês? 두들겼어요. Aí ele perguntou de novo para a pessoa. 문을 딱 열었는데 Aí aquela pessoa abriu a porta. 중국에서 배운 아주 나쁜 버릇을 한 거예요. Ele tem uma educação que ele aprendeu lá na China que é muito ruim. 문 딱 열었을 때 거기다 발을 딱 집어넣었어요. Aí, quando abriram a porta, ele já logo botou o pé na porta. 딱 하니까 이제 문이 못 닫잖아요. Aí, colocando o pé na porta, ninguém 야, pode 나가라. fechar. Aí falaram, vai embora. 아, 비자를 달라고. Não, me dá o visto. 야, 이렇게 받는 거 아니다. 나가라. Não, não é assim que se recebe. Vai 발 embora. 빼라. 그래. Tira o teu pé daqui. 발 안 빼는 거예요. Mas ele não tirou. 그래서 이 이민국 직원들이 경찰을 부르겠다고 얘기했어요. Aí aqueles funcionários da imigração falaram, a gente vai chamar a polícia. 그래가지고 이제 그게 아니라 이제 설명하는데 E ele falou, não, não é isso. Ele começou a explicar. 이제 이 영어가 좀 안 되는 거예요. Mas o inglês dele não estava 이 funcionando muito 목사님이 bem. 그때 뭘 가져갔냐면 신문을 이제 들고 왔는데 우리 신문에 우리 집회 광고를 냈었어요. Mas o que ele levou naquela época? Ele levou o anúncio sobre nossa conferência, o jornal 그래서 que tinha. 이제 우리 광고하는 걸 합창단이 미국 와야 된다 이걸 보여주기 위해서 이제 광고한 걸 이제 그 급박한 상황에서 발 하나 집어넣고 이제 찾는데 안 찾아지는 거예요. E aí ele estava procurando, né, colocando o pé ali na porta, procurando rapidamente no jornal sobre o anúncio da nossa conferência, ele não conseguia 야, achar. 빨리 발 빼라. 너 나가라. Tira o teu pé, sai logo daqui. 경찰 부른다. Eu vou chamar a polícia. 그래서 하면서 이제 막 찾는데 이게 너무 급하니까 잘 안 찾아지는 거예요. E ele, tá. E ele estava procurando com pressa e não conseguia achar. 그래가지고 이제 막 하다가 E aí ele estava fazendo isso. 이제 뒤져도 안 나오는데 어느 한 명을 딱 열었는데 그 누가 나왔냐면 Aí ele estava fazendo isso e de repente não saiu e de repente uma pessoa apareceu.
힐러리 클린턴 사진이 나온 거예요. E aí uma pessoa viu e viu a foto da Hillary Clinton. 그럼 힐러리 클린턴 아시죠? Sabe quem é a Hillary Clinton, né? 클린턴 사진 나온 거예요. Apareceu no jornal a foto da Hillary 근데 Clinton. 이제 우리가 그 집회 전에 힐러리 클린턴이 뉴욕 그 상원 의원이었는데 세네터. Ah, então ela era senadora naquela época, né, a Hillary Clinton. 우리가 집회한다고 하니까 그 오피스에서 우리에게 편지를 한번 보내준 적이 있어요. E uma vez a gente mandou, porque a gente ia fazer essa conferência, a gente mandou uma carta para Hillary Clinton. 그 No 대단한 escritório 거 dela. 아니에요. 신청하면 다 주는 거예요. 컴퓨터로 해주는 건데. Então, isso daí não é todo mundo consegue fazer, né? Só mandando carta pelo computador. 근데 이제 이 목사님은 그 편지를 받았다는 얘기를 듣고 이제 얘기했어요. 내 친구라고 힐러리 클린턴. E aí esse pastor, ele falou, né, abrindo o jornal, ó, ela é minha amiga Hillary 나 Clinton. 힐러리 클린턴 잘한다고. Eu conheço ela muito bem. 그 사람이 이제 그 이민국 지원이 웃은 거예요. Aí o funcionário da imigração deu risada. 그래가지고 자기야 잘 알지. 힐러리 클린턴 자기 몰라서 그렇지. Então, ele conhece bem a Hillary Clinton que não me conhece muito bem. 그래가지고 이제 그 사람이 그랬어요. 그러면 이제 비꼬는 식으로. Aí esse funcionário, ele tava falou meio zombando. 그러면 힐러리 클린턴한테 편지 받아와. 그럼 줄게. 이렇게 얘기한 거예요. Ele falou, então você traz a carta da Hillary Clinton que eu vou te dar o visto. 그래서 이제 쫓겨났어요. E aí sim, ele foi expulso dali. 그리고 나한테 전화해서 잘 됐다는 거예요. E aí ele ligou pra mim e falou, tudo certo, pastor. 목사님, 힐러리 클린턴한테 편지만 받으면 준답니다. Ó, pastor, é só a gente receber a carta da Hillary Clinton que tá tudo certo. 야, 그건 잘 된 게 아니잖아. Oh, que tá tudo certo o quê? 야, 힐러리 클린턴 편지 어떻게 받냐 우리가? Como que a gente vai receber a carta da Hillary Clinton? 아, 목사님 우리랑 안 친합니까? Ah, pastor, ela não é nossa amiga? 전혀 안 친한데. Nada a ver com a gente. 아, 어떻게 하지? O que a gente faz? 그럼 여러분 일이 더 어렵게 된 거예요. Nossa, o negócio ficou mais complicado ainda. 그래서 이제 우리끼리 의논해서 어떻게 하냐. E aí a gente se reuniu, a gente ficou perguntando o que 이제 a gente faz. 우리가 그래서 이제 앉아서 막 기도를 하는데 E a gente estava sentado orando. 이게 맞아. 이게 만약에 그 사람들이 좀 그냥 쫓아냈으면 우리가 더 이상 어떻게 할 수가 없는데 Se ele simplesmente tivesse nos expulsado, a gente não poderia fazer mais nada. 문이 닫혔지만 조금은 열려 힐러리 클린턴 가볼 수는 있잖아요. Tá, a porta não se fechou completamente. A gente pode ir visitar Hillary Clinton. 그래서 이제 우리가 기도 마치고 얘기했어요. E depois 가보자. que a gente acabou a oração, a gente falou, 그래서 vamos. 이제 이거 박방우 목사인데 너가 가라. Aí o pastor Papangão estava ali, aí eu falei, vai você. 안 가고 싶어하는 거예요. 자기 뭐 바쁘다 그러는 거예요. Ele falou, não, não, eu tô ocupado. 쓸데없는 소리 하지 마 그러면서 Eu falei, para de falar besteira. 가서 오늘 편지 받아와. Você vai e recebe a carta. 아, 어떻게 받아요? Como é que eu vou receber essa 아씨 carta? 나도 몰라. 가서 받아와. 씨. Ah, eu também não sei, vai e recebe. 보냈어요. Aí eu mandei ele ir. 그리고 2시간 후에 전화가 왔어요. Aí depois de 2 horas ele me ligou. 일이 잘 됐다는 거예요. Ah, tudo certo. 잘 됐다는 걸 믿을 수가 없어 도대체. Mas eu não conseguia confiar mais que estava tudo certo. 어떻게 됐냐면 찾아갔어요. O que aconteceu? Ele foi, 근데 그 이제 뉴욕에 사무실 있는데 tem um escritório de Nova York. 그 빌딩에 수위가 있는데 그거 말고 그 빌딩을 들어가기 전에 또 수위가 있는데 거기서 쫓겨났어요. Então tem a segurança do prédio, mas antes dessa segurança tem uma outra segurança. E nessa primeira segurança ele já foi expulso. 왜 왔냐? Por que você veio? 힐러리 클린턴 만나러 왔다. Aí eu vim me encontrar com a Hillary Clinton. 약속 있냐? Você tem hora marcada com ela? 약속 안 잡았다. Não, não tenho. 좋은 말 할 때 가라. Então vai enquanto eu tô falando na boa. 그래가지고 이제 그 아내가 아니라 그 전에 쫓겨났어요. Então antes de entrar no prédio ele já foi expulso. 그래서 내가 얘기했어요. 너 만약 편지 못 받으면 너 오지 마라. 너 그냥 네 없어져라 너. 죽든지 말든지. Eu falei, ó, até você receber a carta você não volte. 그래서 Você que 이제 suma e morra. 그 전에 있는 수위를 붙잡고 한 3시간 동안을 설명한 거예요. E ali ele, antes de entrar na segurança principal, ele ficou na primeira segurança e ficou explicando por 3 horas. 수위가 야 내가 널 어떻게 도와주냐. 여기는 규정이다. 약속 없으면 절대 못 간다. E aí o segurança falou, como é que eu posso te ajudar? Se você não tem hora marcada, eu não posso te deixar entrar de jeito 그래도 우리가 nenhum. 이 집회를 준비하는데 합창단 못 오면 안 된다. 너도 하나님 믿잖아. 도와주라. Ah, não, por favor, a gente já tem essa conferência marcada. Você também acredita em Deus? Deixa eu entrar, por favor. 야, 안 된다. Não pode. 그래가지고 여러분 3시간을 수위 전에 있는 수위를 쫓은 거예요. Então, por 3 horas, ele foi pego pela primeira segurança. 그 수위가 그럼 잠깐만 그러더니 이렇게
뭐 이렇게 막 적더래요. E aí falou que aquele segurança falou, espera um pouquinho, e começou a escrever uma coisa. 그 얘가 주면서 내가 이거 줬단 말 하지 마라 그러더래요. Aí ele deu esse papel e falou, você não fala para ninguém que eu te dei esse papel. 그래서 딱 열어보니까 전화번호만 적혀 있더래요. Aí quando ele viu, tinha um telefone naquele papel. 그래서 전화번호를 딱 전화했는데 Aí ele ligou para esse telefone. 누구냐 하면 힐러리 클린턴 밑에서 일하는 이민국 관련 스태프였어요. Ah, era o secretário, né, um funcionário que trabalhava sobre a imigração embaixo da Hillary Clinton. 그래가지고 우리가 설명했어요. E aí a gente explicou. 이 sa람이 뭐라 그랬냐면 E essa pessoa falou o quê? 내가 너희들 도와주겠다. Eu quero lhes ajudar. 내가 힐러리 클린턴 이름으로 편지 써주겠다. Eu vou escrever uma carta no nome da Hillary Clinton. 그래서 그날 오후에 이 사람이 편지를 써가지고 팩스로 이민국에 보냈어요. E essa pessoa escreveu uma carta, mandou por fax para a imigração. 그래가지고 이제 기다리고 있는데 이 인민국에서 힐러리 클린턴 스태프한테 전화를 한 거예요. E ali na imigração, essas pessoas ligaram para o funcionário da Hillary Clinton. 우리가 오늘 어떤 중국 사람이 와서 얘기하길래 우리가 약속은 했다 하지만 Então veio hoje um chinês e a gente prometeu para ele. 오늘 우리는 아직 서류를 뜯어보지도 못했는데 우리가 확인하고 오늘 내로 주는 건 불가능할 것 같다라고 이제 연락을 한 거예요. E ele falou, né? A gente nem abriu, na verdade, ainda a documentação do pedido deles, né? Então acho que vai ser impossível a gente conseguir o visto para hoje. 그래서 힐러리 클린턴 스태프한테 다시 우리에게 전화를 했어요. Aí o funcionário da Hillary Clinton nos ligou 이 novamente. 사람들이 오늘 약속은 했지만 지금 서류 아직 심사도 못했는데 비자를 주는 게 좀 어렵다고 얘기한다. E esse funcionário falou pra gente, né? Ah, a gente não conseguiu abrir, eles não conseguiram abrir a documentação ainda, por isso vai ser difícil dar o visto 자기가 어떻게 얘기해 agora. 주기를 원하냐. Então vocês querem que eu fale como? 우리가 그랬죠. 안 된다. Aí a gente falou, não, não dá. 분명히 약속했다. Você prometeu. 약속하면 지켜야 된다. Se prometeu, tem que cumprir. 우리는 그날 필요했거든요. Porque a gente precisava 그 daquilo. 스텝에 다시 전화를 했어요. Aí a gente ligou novamente pro 너 약속하지 funcionário. 않았냐? Você não prometeu? 약속했다. Prometi. 그럼 약속 지켜라. Então cumpra a sua promessa. 여러분 그래가지고요. Aí, 그날 저녁에 비자가 나왔어요. naquela noite, a gente recebeu os vistos. 근데 문제가 있었어요. Mas tinha um problema. 그날이 목요일 저녁인데 Era quinta-noite. 월요일부터 집회가 시작돼요. A partir de segunda-feira começava a conferência. 목요일 저녁에 그랬는데. Então era quinta-feira à noite. 근데 여러분 문제는 뭐냐면 이 비자가 나오면 원본을 가지고 대사관에 가야 돼요. Então quando você consegue o visto, você tem que levar o original, o documento original para o 근데 consulado. 우리가 이 원본을 가져가려면 시간이 안 되는 거예요. Mas não dava tempo da gente levar o documento original para o 그래서 consulado. 그 힐러리 스태프한테 다시 연락했어요. Aí a gente ligou novamente para o funcionário da Hillary. 우리한테 한번 걸리면 우리가 완전 다 뽑아 먹는다니까요. Mas se uma vez eles caírem na nossa rede, já era para 그래가지고 eles. 한 가지 부탁이 있다. 한 가지. Aí a gente falou, a gente tem só um pedido. 또 뭐냐? Tá, que mais vocês 우리가 querem? 지금 원본을 보내야 되는데 시간이 없는데 우리가 복사본으로도 비자를 받을 수 있는지 대사관에 좀 부탁을 해주라. Ah, então peça para o consulado, mesmo que a gente não consiga mandar original, vê se eles conseguem com um xerox. 이 사람 그렇게 해주겠다. Tá, eu vou ver isso. 그래서 이 사람이 한국에 있는 미 대사 전화를 했어요. E aí ele ligou para o embaixador que tá dos Estados Unidos que está lá na 나 Coreia. 힐러리 클린턴의 이미그레이션 스태프인데. Eu sou o funcionário de imigração da Hillary Clinton. 지금 이거 너희들이 좀 도와줬으면 좋겠다. Eu gostaria muito da ajuda de vocês. 비자가 나왔는데 너희들이 그 카피 번호로도 비자를 좀 내주라. A gente precisa de alguns vistos e que vocês possam conceder esse visto não com o documento original, mas com uma xerox. 대사관에서 그렇게 하겠다. Aí o consulado falou, tudo ok. 그래가지고 여러분 금요일 날 저녁에 토요일인가 전화가 왔어요. 합창단. Aí, do sábado à noite, o coral me ligou. 너희들 비자 나왔으니까. Porque eu falei com eles, né? O seu visto já saiu. 대사관 월요일 날 일하잖아요. Então, o consulado trabalha na segunda-feira, né? 그래서 월요일 날 다 오지 말고 한 명이 여권 통째로 가지고 와라. 그럼 우리가 바로 붙여줄 테니까. Aí eles falaram, olha, vocês vêm segunda-feira de manhã, não precisa vir todos, vem somente um, traz o passaporte de todo mundo que a 나머지 gente dá o visto. 합창단 전부 다 공항에 가고 월요일 Aí, 아침에 segunda-feira de manhã, todo o resto do coral foi para o aeroporto 한 명이 이제 오토바이 타고 이제 그 여권 해가지고 대사관에 간 거예요. e um só pegou a moto e foi pro consulado de moto, 그래가지고 이제 com todo o passaporte. 막 스티커 붙여가지고 E estavam passando, colando os 이제 가방에 넣고 이제 막 adesivos. 공항 막
가는 거예요. Ele colocou todo o passaporte na mochila e foi correndo 그대로 para o 이제 합창단에 aeroporto. 갔는데 수속이 안 되잖아요. 여권이 없는데 누가 수속해줘요? Então, como é que o coral vai poder embarcar se não tem o passaporte? 다 기다리고 있는데 막 오토바이 타다가 자 여권 해가지고 탁 던져가지고 E aí veio aquele homem na moto e jogou, olha o passaporte! 받아가지고 이제 막 가가지고 이제 수속해가지고 E aí eles pegaram os passaportes e embarcaram. 월요일 아침에 비행기를 탔어요. E segunda-feira de manhã, eles embarcaram. 여러분 너무 감사한 게 월요일 아침에 한국에서 비행기를 타면 뉴욕에 월요일 아침에 도착해요. O gratificante é que se eles embarcam segunda-feira de manhã da Coreia, eles chegam segunda-feira de manhã nos Estados Unidos. 시차 때문에. Por causa do fuso horário. 그래가지고 합창단 도착해서 월요일부터 집회 때 공연했단 말이에요. E assim o Coral Graça chegou e começamos a conferência. 여러분 하나님은 살아서 우리 가운데 일하십니다. Pessoal, Deus está vivo em meio a nós e Ele trabalha. 하나님은 우리를 도우시고 Ele nos ajuda. 우리에게 은혜를 베푸시길 원하시는 거예요. E Ele deseja nos conceder Sua 그럼 graça. 제가 또 하나 이야기를 더 해볼게요. Eu vou contar mais uma história. 이번에 크리스마스 칸타타 투어를 했는데 Essa vez a gente fez a cantata tour. 여러분 덴버라는 여러분 들어보셨죠? Vocês escutaram sobre a cidade de Denver, né? 근데 이 칸타타 준비를 하는데 우리가 이제 그 덴버에서 그 장소에 돈을 내야 되는 시간이 있었어요. Então, 돈 많이. então a gente preparou esse cantata em Denver e a gente tinha esse tempo antes para ter que pagar o 근데 이제 dinheiro. 그날 그 다음 날까지 아침에 3,000불까지 돈을 내야 되는데 3,000불이 부족한 거예요. Mas até amanhã da nossa apresentação faltava $3.000. 근데 이제 이 돈을 안 내면 공연장을 취소시키는 거예요. Então, se a gente não pagasse esse valor, eles iam cancelar a nossa apresentação. 왜냐하면 딴 데서 와서 이제 여기 우리가 그날에 쓰고 싶다고 얘기했기 때문에 우리가 돈을 안 주면 취소시키고 딴 데를 이제 받으려고 하는 거예요. Porque tem outros lugares que queriam fazer a apresentação nesse mesmo local e falaram, né? E eles falaram, se vocês não pagarem agora $3.000, a gente vai fazer outra apresentação vir aqui. 그날 오후에 덴버 전사님 연락이 왔어요. E naquela tarde o pastor de Denver me ligou. 여러분 내가 3,000불을 구하는 거 나에게 어려운 게 아니에요. Para mim, arranjar $3.000 não é algo difícil. 우리 부인에서 빼도 되고 작년에서 빼도 되고 또 뭐 모아도 되고 뭐 빌려도 되고 진짜 여러 가지 방법을 만들 수 있어요. Eu posso tirar as taxas das senhoras ou dos irmãos casados, eu posso pegar empréstimo de alguma 근데 forma, eu posso 여러분 arranjar esse dinheiro. 왜냐하면 그 다음 날까지 3,000불이 만들어지지 않으면 장소를 뺏기니까 칸타타를 할 수가 없잖아요. Mas se até o dia seguinte não for dado esse montante de $3.000, a gente vai perder o local e não vamos poder fazer a 보통 같으면 cantata. 제가 도와주는데 Normalmente eu ajudaria. 그날은 내가 얘기했어. 야, 너 하나님 믿잖아. Mas naquele dia eu falei, você acredita em Deus? 하나님이 구하라 그러셨는데 Deus falou, pede. 야, 나도 기도할 테니까 너도 기도해라. Eu vou orar e você também ore. 야, 하나님 너에게 주실 거다. Deus vai te dar. 그 전화를 끊는데 내 마음에 하나님 의지했지만 좀 마음이 무거웠단 말이에요. Então, naquele momento, depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei com o coração pesado, mesmo 근데 한 acreditando em 이틀 Deus. 뒤에 그 사모님한테 나에게 이제 메시지가 왔어요. Mas depois de 2 dias, a esposa desse evangelista me mandou uma mensagem. 목사님 너무 감사합니다. Pastor, muito obrigado. 하나님이 그날 밤에 우리에게 돈을 채워 주셨어요. Naquela noite, Deus preencheu toda aquela 야, quantia. 어떻게 됐냐? Como que foi? CLF 했는데 CLF 통해서 연결된 베트남 사람 한 명 있었대요. Então, a gente fez o CLF e através desse CLF, vietnamita se conectou. 근데 뭐 연결됐지만 우리 교회 나오거나 그런 사람은 아니었는데 Ele veio, mas ele não se conectou à nossa 우리가 igreja. 칸타타 하는 걸 알고 자기가 좀 돕고 싶었대요. E ele, sabendo que a gente ia fazer a cantata, ele falou que ele queria nos 근데 여러분 ajudar. 있잖아요. 그날 밤에 E naquela noite, 이 사람의 마음에서 막 돕고 싶은 마음이 있었어요. e justo naquela noite surgiu um coração dentro dele 그 de querer nos ajudar. 자기에게 지금 2,000불이 있는데 E ele falou, olha, eu tenho $2.000 agora. 2,000불 도우면 될까? Ai, será que se eu ajudar com $2.000 vai 근데 dar? 혹시 더 필요하다고 하면 어떻게 할까? Mas se eles disserem que precisam de mais, o que eu 그 faço? 한쪽 주머니에는 현금으로 2,000불, Em um lado do bolso ele tinha $2.000. 한쪽 주머니에는 자기 이제 체크를 하나 가져간 거예요. E do outro lado do bolso ele levou um cheque dele. 그래서 만약에 여기서 더 필요하다면 내가 체크로 아예 써서 줘야 되겠다. Ah, e se eles falarem que precisam de mais, eu pego o cheque e dou para 여러분 eles. 그날 밤에 E naquela noite, 어떻게 돈을 구할 수 있겠습니까? como que naquela noite ele 밤 poderia achar o 10시에 dinheiro?
누가 찾아왔더라는 거예요. 10 horas da noite alguém veio procurá-lo. 아, 그때 나 우리 만났었지. Olha, lembra aquele dia que a gente se 이 encontrou? 사람이 야, 내가 오늘 하나님 내 마음에 자꾸 너를 막 도우려는 마음을 주시는데 E ele falou, nossa, hoje a noite inteira Deus ficou me dando o coração para te 너 ajudar. 칸타타하는데 얼마가 더 지금 모자르냐? Você vai fazer a cantata, falta quanto de dinheiro? 3,000불 모자르다. E o evangelista falou, $3.000. 그랬구나. Ah, era isso. 그래서 하나님이 자꾸 내 마음에 이 체크를 준비하고 가게 하셨구나. Por isso que Deus fez eu preparar um cheque nesse outro bolso. 그래서 이 사람이 간증한 거예요. 내가 한쪽 주머니 2,000불, 한쪽 주머니는 그냥 빈 체크를 가져왔는데 E ele testemunhou esse vietnamita, né? Um bolso eu trouxe $2.000, o 하나님이 outro um 내 cheque em 마음에 branco. 자꾸 체크를 가져가게 하셨다. E Deus continuamente falou para eu levar um cheque em branco. 그래 체크를 꺼내가지고 3,000불 써서 준 거예요. E aí ele pegou o cheque e escreveu $3.000. 그래서 그걸 통장에 넣어서 그 다음 날 가서 돈을 낼 수 있었던. E aí ele colocou na conta bancária e no dia seguinte ele 여러분 conseguiu esse dinheiro. 하나님은 우리와 함께 살아서 일을 하시고 도우신단 말이에요. Pessoal, Deus está vivo e Ele trabalha em meio a nós. 맞습니까? Certo? 여러분 오늘 읽은 누가복음 11장에 보면 Quando a gente vê Lucas capítulo 11, 하나님은 우리에게 기도를 가르쳐주고 계셔요. Deus está nos ensinando a orar. 근데 여러분 하나님이 야 기도를 하려면 뭐 이렇게 해야 되고 성경을 얼마 읽어야 되고 뭐 이런 걸 얘기하시는 게 아니에요. Deus, Ele não está falando, para você ter oração, resposta da 여러분 oração tem que orar. 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 기도의 가장 큰 핵심이 뭔지 아세요? Sabe qual é a coisa principal da oração de Jesus? 여러분 여기 오늘 우리가 읽은 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 기도의 가장 큰 핵심이 뭔지 아세요? Sabe qual é a principal coisa que Jesus está nos ensinando quando ora? 뭔지 아세요? Sabe o que é? 구하라 그거예요. Pede. 구하라. Pede. 그게 하나님 우리에게 가르쳐 주신 기도의 전부예요. Isso é tudo da oração 야, que 너 Jesus 믿음이 nos 있어야 ensina. 된다. Você tem que ter 너 fé. 신앙이 좋아야 된다. Você tem que ter boa vida 너 하나님을 espiritual. 사랑해야 된다. Você tem que amar Deus. 이런 어떤 조건도 얘기하지 않았어요. Ele não pediu nenhuma condição. 여러분 성경을 잘 읽어보세요. Leiam exatamente a 하나님이 Bíblia. 우리에게 얘기한 딱 하나요. 구해라. Deus, ele diz uma coisa só: pede. 여러분 밤이 되었어요. Aí chegou a noite. 밤이 됐는데 우리 집에 손님이 많이 왔는데 Chegou a noite e veio muita visita. 이 사람들에게 줄 게 없는 거예요. E não tinha o que dar para eles. 그래서 내가 옆에 따찌 집에 갔어요. Aí eu fui lá para a vizinha, para casa da Tati. 야 따찌야 미안한데 우리 집에 손님이 왔는데 줄 게 없는데 저 빵 한 5덩어리만 빌려줘. Oh, Tati, eu não tenho nada para oferecer para as minhas visitas em casa. Você pode me dar 5 pães? 근데 밤 벌써 막 12시 넘었어요. Mas já era passada da meia-noite. 아 짜증나게 늦게 와가지고 난리야 씨. Ai, que irritante! Já tá tão tarde, você vem aqui. 여러분 그러겠지만 Ela pode fazer isso. 여러분 한번 생각해 보세요. Mas pensem bem. 내가 여기 여러분들과 친한 분들도 계시고 안 친한 분들도 계시지만 Tem pessoas aqui que são próximas a mim e que não são. 여러분 좀 안 친하다 할지라도 Mesmo que não sejam muito 내가 próximas. 새벽에 가서 여러분에게 빵을 달라고 하면 Mas se eu for para sua casa de madrugada e pedir pão, 여러분 마음이 어떤 마음이 들겠어요? que coração vocês vão ter? 야 얼마나 급하면 밤에 와서 빵을 달라고 그래. Nossa, essa pessoa tá com tanta pressa, vem de madrugada pedir. 그죠? Não é verdade? 여러분, 그런 마음 안 들겠어요? Vocês não vão ter esse tipo de coração? 브라질 빵은 맛있더라고요. O pão brasileiro é uma delícia. 미국엔 그런 게 없어요. Lá nos Estados Unidos não tem um pão assim. 박 목사님도 좋아하셔서 목사님 오시면 비슷한 걸 찾는데 없어요. O pastor Park também gosta desse pão. A gente procura, mas não consegue achar. 여기는 빵은 겉에는 가벼운데 겉에는 딱딱하고 속에는 부드러운 게 없어요. Ai, por fora é duro, mas dentro é tão macio, né? Não tem esse pão lá. 미국은 겉에 딱딱하면 속에까지 다 딱딱해요. Lá nos Estados Unidos, por fora é duro e por dentro também é duro. 그러면 되게 무거워요. 막 이게 혼자서 3개 이상 들기 어려울 정도로 무거워요. 그래서 É tão pesado que você não consegue carregar mais de 3 pães sozinho. 겉이 부드러우면 속에도 다 부드러워요. Então, por fora é duro, mas por dentro é macio. 그래가지고 맨날 야 이걸 어떻게 하는 방법이 없냐? Ai, será que não tem como saber como faz esse pão? 없어요. Não tem como. 근데 여러분 브라질에 그 빵 있잖아요. 그 먹는 빵 그 왜 있잖아요. 난 이름 모르겠는데 빵 있잖아요. 빵. Mas sabe esse pão esse pãozinho que eu não sei o nome, esse pão aí. 그럼 내가 여러분의 집에 갔어요. Eu fui para casa de vocês. 밤에 À noite. 아 우리 집에 지금 손님이 왔는데 아무것도 없는데 빵 5덩어리 빌려주세요. 그러면 여러분이 어떻게 하겠어요? Então eu vou bem tarde da noite na sua casa e falo: ai, me empresta 5 pães, o que vocês vão fazer? 잘 친하지 않다 할지라도 Mesmo que a gente não seja muito próximo, 그죠? não é? 빌려주겠어 안 빌려주겠어? Vocês vão emprestar ou não vão? 대답 안 하신 분들은 안 빌려주신다는 뜻인가요? Quem não está respondendo é porque não quer emprestar.
여러분 잘 안 친해도 Mesmo que não 뭐 seja 내가 muito 여러분에게 próximo. 자동차를 달라는 것도 Eu 아닌데 não tô pedindo nem o seu carro, 그죠? não é? 빵 몇 덩어리인데 그거 뭐 얼마나 한다고 그래요 안 그래요? Uns pedaços de pão, quanto que é isso? 여러분 그렇죠? Não é? 빌려주는 거예요. E 여기서 empresta. 뭐라 그랬냐면 E o que está escrito aqui? 자 보세요. 이제 그 이야기가 5절, 6절, 7절이에요. Isso é a história de 5, 6 e 7. 자 8절에서 내가 너에게 말하노니 비록 벗됨을 인하여서 일어나 주시지 아니할지라도 그 강창을 인하여 일어나 그 소용대로 주리라. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. 내가 그 사람 친구라서 주기보다는 Mais do que dar por ser meu amigo, 친구가 아니라도 이렇게 강청 부탁하고 막 그걸 위해서 내가 주는 거다. ai, não porque é meu amigo, mas porque fica importunando, fica perturbando. Por isso que eu vou dar. 여러분 맞아요? Não é verdade? 성경에 그렇게 이해하고 Não 있잖아요. está escrito assim na 내가 이제 Bíblia? 내 말씀을 들으면서 그 마음이 들었어요. E lendo essa palavra eu tive esse coração. 여러분 이거는 하나님과 인간의 관계인데 Isso é a relação entre o homem e 여러분 Deus. 친구라는 것은 서로 믿고 오랫동안 알고 그 친구라 그러잖아요. Então um amigo é aquela pessoa que a gente conhece há tempos, que confia. Isso é um 우리가 비록 amigo. 하나님 앞에 믿음이 좀 없다 할지라도 Mesmo que a gente não tenha fé diante de Deus, 좀 부족하다 할지라도 mesmo que a gente seja fraco diante 하나님과 de 많은 Deus, 관계가 없었다 할지라도 mesmo que a gente não tenha relação nenhuma com Deus, 성경은 뭐라 그러냐 하면 mas o que a Bíblia diz? 야 네가 내 친구라서 주는 게 아니라 이렇게 막 부탁 강점 인해서 내가 주는 거다. Ah, eu não vou te dar porque você é meu amigo, mas porque você fica me importunando. 그럼 하나님 우리에게 뭐라 그러시는 거예요? O que Deus está nos 네가 좀 falando? 부족해도 Mesmo que a gente seja 나에게 fraco, 와서 막 구하면 mas se você vier ficar me 내가 pedindo, 주겠다라는 eu 뜻이잖아요. vou te dar. 아멘. Amém? 여러분 맞습니까? Certo? 여러분 이게 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 구원이에요. Essa é a salvação que Jesus Cristo nos 야 ensina. 너 기도할 때 이렇게 해라. Quando você orar, ora 야 assim. 구해라. Pede. 자 그래서 9절 Versículo 9. 내가 또 너에게 이르노니 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그럼 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. 여러분 하나님 뭐라 구해라. O que Jesus está falando? 그럼 Pede, 찾아라. procura, 문을 두드려라. bate na porta. 그럼 너에게 열리고 얻어질 것이다. Então abrir-se-lhe-á e vocês vão ganhar. 맞습니까? Certo? 맞습니까? Certo. 자 여러분 성경에서 10절 보세요. 이렇게 있어요. 구하는 이마다 받을 것이요. Aqui no versículo 10 está escrito, pois todo o que pede, recebe. 이 말은 뭐냐면 구하는 사람이 받는다는 거예요. Ou seja, quem é que recebe? Quem pede. 맞아요? Certo? 근데 이 말은 브라질 말은 제가 성경을 잘 모르는데 우리나라는 구하는 이마다 받는 것이 이 말은 구하는 사람은 다 받는다는 뜻이에요. Ou seja, não sei em português direito, mas está escrito, né? Pois todo o que pede, recebe. 맞아요? Certo? 여기 뭐냐면 어떤 찾는 이가 찾을 것이요. Então quem busca, encontra. 찾는 사람이 찾고 두드리는 이에게 열릴 것이다. O que busca, encontra, e a quem bate, 지금 어떤 사람에게 abrir-se-lhe-á. 열릴 거라고요? Para quem vai se abrir? 두드리는 이에게. Para quem bate. 어떤 사람 찾는다고요? Quem vai encontrar? 찾는 사람이. Quem 자, busca. 여러분 난 오늘 이 얘기를 가지고 여러분과 좀 이야기하고 싶었어요. Eu gostaria de falar sobre isso com vocês 이거 hoje. 성경의 사람에 분명하게 A Bíblia fala 뭐 exatamente. 이거를 뭐 따로 막 특별히 깨닫지 않아도 될 만큼 아주 분명히 기록하셨어요. Está escrito exatamente, você não precisa procurar em outro lugar. 구해라. Pede, 찾아라. procura, 문을 두드려라. bate. 그럼 어떻게 한다고요? E o que vai acontecer? 우리에게 주신다. Deus vai nos dar. 아멘. Amém? 자 여기까지 좋았어 이제. Tá, até aqui foi bom. 여러분 아멘 되시죠, 그죠? É? Amém, né? 맞아요. 여기까지 좋았어요. Sim, até aqui foi bom. 이제 좀 한번 얘기를 해봅시다. Tá, então vamos continuar falando. 자 보세요. Olhem bem. 여러분의 마음은 어떠냐는 거예요. Mas qual é o seu coração? 하나님 말씀은 이렇게 얘기하는데 여러분 마음은 어떠냐? A palavra diz isso, mas e o seu coração? 난 여러분은 자세는 잘 몰라요. Eu não sei exatamente sobre vocês, 우리 교회는 mas na minha igreja, 오전 설교를 마치면 depois que acaba o culto da manhã, 나랑 상담하기 선생님이 줄을 서요. tem uma fila de pessoas para fazer comunhão comigo. 12시 반에 마치면 어쩔 땐 오후 4시까지 교제할 때도 있어요. Tem vezes que quando acaba o culto, 12:30, eu fico fazendo comunhão individual até as 4 da tarde.
근데 특이한 것은 좋은 일로 교제하러 온 사람은 한 명도 없어요. Mas o incrível é que não vem nenhuma pessoa fazer uma boa vem fazer comunhão comigo por uma boa coisa. 교제하러 오신 분들은 다 문제를 가지고 교제. Quem vem fazer comunhão comigo traz problemas, 그렇죠? não é? 자, 근데 Mas 내가 이렇게 물어봐요. eu pergunto: 목사님 우리 아들 문제가. ai, pastor, o meu filho é um 목사님 problema. 우리 집에 이런 문제가. Ai, pastor, eu tenho esse problema em casa. 문제를 가지고 가요. 내 아내랑 싸웠어요. Ai, traz problema. Ai, eu briguei com a minha esposa. 제가 이제 교제를 해주죠. Aí eu faço comunhão. 물어봐요. Eu pergunto: 기도하냐? você ora? 이 문제를 위해서 기도하냐? Você ora por esse problema? 아들 위해서 기도하냐? Você ora pelo seu filho? 너무 신기한 것은 Sabe o que é incrível? 의외로 기도를 많이 안 하는 거예요. 그 문제 앞에. Essa pessoa não ora muito diante de Deus. Por 여러분들은 esse 아니고 problema. 우리 교회 형제님. Não são vocês, tá? São os irmãos da minha igreja. 여러분은 뭐 기도할 줄 좀 확실히 알죠. Eu tenho certeza que vocês oram. 우리 교회 형제자매들 Não, são os irmãos da minha igreja. 기도하냐? Você ora? 형제 아들 문제 위해서 기도하냐? Você ora pelo problema do seu irmão, do 형제 seu filho? 저기 가족 그 사업 그 어려운데 그 때문에 기도하냐? Você ora quando você tem problemas no seu negócio? 근데 여러분 많은 사람들이 기도를 많이 안 하는 거예요. Mas muitas pessoas não oram muito. 여러분 맞죠? Não é verdade? 네, 여러분도 그렇잖아요. 안 그런 척하면 제가 모를 줄 알아요. Vocês, né? 여러분들도 그렇잖아요. Vocês também são assim. Vocês pensam que eu não sei? 그죠? Não 안 é? 그런 척해도 제가 다 알아요. Eu sei, vocês fingem que não, mas vocês são assim 자 também. 보세요. Olhem bem. 왜 기도 안 하는 줄 아세요? Vocês sabem por que vocês não oram? 네, 형제자매랑 대화를 했어요. Eu conversei com os irmãos. 그 마음에 어떤 마음들이 있는 걸 봐요. Eu vejo que coração existe dentro deles. 어떤 형제자매들은 신앙이 좀 안 좋은 사람들도 있어요. Tem algumas pessoas que não têm uma boa vida espiritual. 마음에 어떤 마음이냐면 내가 기도해도 하나님 내 기도 안 들어주실 거야. Eles têm um coração, eu vou orar, mas mesmo assim Deus não vai me escutar. 내가 기도해도 나 같은 사람 기도 하나님 들어주시겠어? Eu vou orar, mas Deus vai escutar a oração de uma pessoa como eu? 여러분 이렇게 마음에 생각해 본 적 있으시죠, 그죠? Vocês já devem ter pensado dessa forma, não é? 어떤 사람은 내가 기도하면 하나님 어떨 땐 들어주고 어떨 땐 안 들어줘. Tem pessoas que pensam, às vezes eu oro, Deus às vezes escuta e às vezes não escuta. 1번 Número 1. 하나님 내 기도 안 들으셔. 나 같은 사람 기도 안 들어주셔. Deus não escuta a oração de uma pessoa como eu. 2번 Número 2. 하나님 어떨 때는 기도하고 어떨 때는 안 들어주시고 어떨 때는 들어주셔. Eu oro, às vezes Deus me escuta, às vezes não. 3번 Número 3. 하나님이 보통 들어주시면 한 번씩 잘 안 들어주실 때도 있어. Normalmente Deus me escuta, mas às vezes Deus não me escuta. 보통 다 이런 마음들 1, 2, 3 중에 하나를 가지고 있어요. Normalmente as pessoas têm entre esses 3 corações. 여러분들도 이런 마음 가져본 적 있죠? Vocês também já tiveram esse coração, não é? 자, 내가 오늘 여러분에게 뭘 얘기하고 싶으냐 하면 O que eu quero falar para vocês hoje? 여러분 보세요. 성경은 뭐라 그랬어요? O que a Bíblia diz? 성경은 네가 구하라 너에게 주실 것이다. A Bíblia diz: pede e dar-se-vos-á. 구하는 이마다 받을 것이요. A todo aquele que pede, 찾는 이가 dar-se-vos-á. 찾을 것이요. Quem busca, achará. 두드리는 이에게 열릴 것이다. A quem bater, 내가 abrir-se-vos-á. 너에게 친구라서 주는 게 아니라 강창을 인하여 주리라. Não é porque você é meu amigo que eu te dou, mas porque você me importuna. 여러분 성경 아주 분명하게 여러분에게 이야기하고 A 있어요. Bíblia está falando exatamente. 여러분들도 이 말씀을 읽고 하나님 나에게 주실 것이라는 마음을 가진 거예요, 사실은. Vocês também, lendo a Bíblia, vocês devem ter tido esse coração. 근데 여러분의 마음에 실제로는 어떤 Mas na 마음이냐면 verdade, que coração surge em vocês? 주신다고 하지만 하나님 내 기도는 안 들어주실 거야. Deus disse que vai me dar, mas Ele não escuta a minha 어떨 땐 oração. 들어주고 어떨 땐 안 들어주셔. Às vezes Ele me escuta, às vezes não. 여러분이 말씀과 사실 여러분의 생각을 믹스해서 살아가는 거예요. Vocês vivem misturando a palavra com seus pensamentos. 여러분 맞죠? Não é verdade, 나는 오늘 pessoal? 여러분 이렇게 이야기하고 싶어요. Então eu quero falar isso para vocês. 하나님의 말씀이 뭐라고 O 했습니까? que diz a palavra de Deus? 하나님의 말씀과 1%라도 다르다면 Se a palavra de Deus for diferente 1% com o seu 그 pensamento, 사단이다. então se é diferente do seu pensamento com a palavra, isso é Satanás. 아멘. Amém? 하나님의 말씀과 A palavra de Deus. 성경에 기록된 하나님의 말씀과 1%라도 다르다면 Se for diferente, se a palavra de Deus for diferente do seu pensamento 1%, 그는 사단이다. se o seu pensamento for 1% diferente da palavra de Deus, isso é Satanás. 맞아요? Certo? 그럼 여러분
Então, 여러분이 하나님의 말씀 알고 있지만 vocês sabem a palavra de Deus. 여러분은 무엇을 믿고 있습니까? Mas vocês estão confiando no quê? 말씀을 믿고 있습니까? 사단의 음성을 믿고 있습니까? Na palavra de Deus ou na voz de Satanás? 여러분 말씀을 믿고 있다고 생각해요. Vocês pensam que estão acreditando na 나 palavra de 누가복음 Deus. 11장 하나님 우리 기도 들은 그 말씀 믿고 있지. 그 말씀 알고 있지. Ah, eu conheço, eu sei essa palavra de Lucas capítulo 11, eu acredito nela. 맞죠? Não é? 그래서 실제로 여러분 뭘 믿고 있습니까? Mas na verdade, vocês estão acreditando no quê? 아, 하나님 기도 들어주셔. Ah, Deus escuta minha oração. 그렇지, 어쩔 땐 안 들어주실 때도 있어. Ah, mas às vezes ele não me escuta. 이게 말씀이에요? Isso é palavra? 아니에요. Não. 여러분 하나님 사단이 여러분의 마음에 그런 마음들을 넣은 거예요. Satanás colocou esse pensamento dentro de vocês. 그래서 우리 교회 형제들 대부분은 다 그런 마음을 가지고 있어요. Por isso, a maioria dos irmãos da nossa igreja carregam esse 여러분 pensamento. 형제들뿐만 아니라 나도 그런 마음을 가질 때가 되게 많았어요. Não somente os irmãos, mas muitas vezes eu tive esse 이렇게 coração. 생각해 본 적 있어요? Vocês já pensaram assim? 아, 그 기도한다고 되나? Ai, orando, será que vai resolver alguma coisa? 그런 마음 가져본 적 있어요? Vocês já tiveram esse coração? 아, 그거 기도한다고 돼? Ai, orando, algo vai se resolver? 맞아요? Não é verdade? 여러분, 사단은 여러분 마음에 Satanás, dentro dos seus corações, 여러분은 하나님의 말씀을 믿고 있다고 생각하게 만들고 faz vocês pensarem que estão acreditando na palavra, 실제로는 하나님의 말씀을 믿지 않게 하고 있는 거예요. mas na verdade ele não está te deixando crer na 여러분, palavra. 하나님 여러분 확실하게 기도를 들어준다고 여러분 믿는다면 여러분 다 기도하지 왜 기도 안 하겠어요? Se vocês crerem exatamente na palavra de Deus, todos vocês vão orar. Por que não orariam? 맞아요? Não é verdade? 여러분이 기도 안 하는 거는 Mas vocês não estão orando, 게을러서가 아니에요, 여러분. não porque vocês são 하나님을 안 folgados, 사랑해서가 아니에요. não porque vocês não amam a Deus. 여러분 마음에 내가 기도해도 하나님 안 들어주신다는 마음을 갖고 있기 때문에 기도를 안 하는 거예요. Mas é porque vocês carregam esse coração, mesmo que eu ore e Deus não me responde. 내가 기도해도 하나님이 응답 안 하시겠다는 마음이 여러분 마음에 있어요. 그래서 기도 안 하는 거예요. Vocês têm esse coração dentro de vocês, mesmo que eu ore e Deus não vai me responder. 맞아요, 맞아요. É ou não é? 누가 그 마음을 여러분의 마음에 넣었어요? Quem colocou esse coração dentro de vocês? 성경이 그렇게 이야기했어요? A Bíblia diz isso? 그렇지 않아요. Não. 누가 하나님의 말씀과 비슷하지만 Pode, o seu pensamento pode parecer parecido com a 하나님의 palavra. 말씀과 다른 마음들을 여러분에 넣었습니까? Mas Satanás colocou um outro coração diferente dentro de 하나님이 vocês. 아니에요. Isso não é Deus. 하나님은 한 입을 가지고 다른 말을 하시지 않으셔요. Deus não fala duas coisas com uma só boca. 아멘. Amém? 여러분은 하나님은 이 말씀에서 Dentro dessa 우리 palavra, 기도를 들어주신다고 하셨는데 ele disse que escuta a nossa oração. 사단은 여러분 마음에 들어주셔. Satanás coloca no nosso pensamento, ah, ele escuta, 다는 아니야. mas não tudo. 어쩔 땐 안 돼, 그치? Às vezes não dá certo, não é? 지난번에도 안 A 됐잖아. outra vez não deu certo. 이거 안 될 거야. Isso não vai dar certo. 이런 마음들을 여러분에게 마음에 엄청 많이 넣어서 Satanás colocou vários pensamentos assim dentro 여러분 de 여기 앉아 vocês. 있고 Vocês estão sentados 성경을 aqui, 펴고 abrindo a Bíblia, 하나님의 말씀을 듣고 하지만 escutam a palavra de Deus, mas 여러분의 마음은 사실은 하나님의 말씀과 다른 것들을 마음에 담고 살아가는 거예요. nos seus corações vocês vivem com um coração diferente da palavra de Deus. 여러분 기억하셔야 돼요. Pessoal, lembrem-se 하나님의 말씀과 다르다면 que se é diferente da palavra de Deus, 여러분이 지금 가지고 있는 그 생각이 하나님의 말씀과 다르다면 se o pensamento que vocês carregam agora é diferente da palavra de Deus, 그건 하나님의 말씀이 아니에요. isso não é palavra de Deus. 그건 사단이에요. Isso é Satanás. 여러분 50%가 달라서 사단이 아니라 Não é de 50% diferente que é de 100% Satanás. 중에서 1%만 달라도 그건 사단이에요. De 100, mas se 1% for diferente, isso é Satanás. 여러분 마음을 열어서 여러분 마음에 있는 걸 한번 보세요. Abram os seus corações e vejam dentro 나는 dele. 지금 무엇을 믿고 있는가? No que eu estou acreditando 나는 지금 agora? 하나님의 말씀을 믿고 있는가? Eu estou acreditando na palavra de Deus? 아니면 말씀과 비슷한 사단의 생각을 믿고 있는가? Ou se não, eu estou acreditando num pensamento de Satanás que é parecido 여러분 com a 막상 palavra de 마음을 Deus. 열어서 성경 말씀과 여러분 마음을 비교해 가보면 Se vocês abrirem seu coração e compararem o pensamento que vocês têm com a palavra de Deus, 여러분 마음이 하나님의 말씀과 굉장히 많이 다른 걸 느끼실 거예요. vocês vão poder perceber que o seu coração é bem diferente da palavra de Deus. 이해하십니까? Estão me 제가 compreendendo? 다른 얘기를 한번 해볼게요. Eu vou falar uma outra coisa. 우리나라에 이런 일이 있었어요. No nosso país aconteceu algo assim. 우리나라는 되게 조그만 나라예요. 브라질에 비하면 진짜 조그만 나라예요. O nosso país é bem pequenininho comparado ao Brasil. 우리나라는 총이 없어요. No nosso país não tem arma. 경찰도 거의 총이 없어요.
Nem os policiais quase têm armas. 그래서 이제 총으로 되는 사고는 우리나라에 거의 0이에요. Então quase não existe acidentes com arma no nosso país, é quase 0%. 근데 이제 우리나라에 어떤 그 깡패들이 조직을 만들었어요. Mas, deixa eu dizer, grupo? 어. Então aí esses malandros, eles fizeram um grupo, né, uma 이 gangue. 사람들은 공부도 못하고 돈도 없고 이런 사람들이었어요. Eram pessoas sem dinheiro, que não estudavam. 그래서 사회에 대해서 불만을 품고 있었어요. E aí ele estava com reclamações contra a situação, né? 그래가지고 야 우리가 돈 있는 부자들을 납치해서 돈을 뺏자. E eles falaram, olha, então vamos pegar esses ricos e vamos tirar dinheiro deles. 난 부자들이 싫다. Eu odeio os ricos. 그래서 이 깡패들이 조직이 됐어요. E aí esses malandros fizeram esse grupo, 그래서 nessa 사람들을 gangue. 납치해서 돈을 뺏고 죽였어요. E aí eles raptavam esses ricos, pegavam o dinheiro e matavam. 집에 지하실에 큰 벽난로를 설치해놓고 거기다 사람을 죽이고 거기서 태웠어요. E aí lá no porão da casa deles, eles pegavam e matavam as pessoas e queimavam ali embaixo. 그리고 이제 사람을 태우는 날은 고기 냄새가 나니까 밖에서 자기들 고기를 구워 먹었어요. E como quando eles 속이기 위해 queimavam, 사람들에게 들키지 않기 위해서. e como quando eles queimavam uma pessoa cheirava carne queimada, né? Aí lá fora eles assavam carne para disfarçar aquele cheiro de pessoa 이제 그렇게 해서 queimada. 사람을 여러 명 죽였어요. Eles mataram várias pessoas. 그러다 어느 날 이제 어떤 둘이 데이트하고 있는 커플을 납치했어요. Mas um dia eles raptaram um casal, né? 그 De 돈을 다 pessoas. 뺏고 죽이려고 했어요. Queriam tirar todo o dinheiro deles e queriam matá-los. 자, 근데 그 멤버 중에 한 명이 거기 있는 여자를 좋아하게 된 거예요. Mas 납치한 여자를. aconteceu que um desses malandros se apaixonou por essa mulher que eles raptaram 그래서 이 여자에게 얘기했어요. e falou para essa 우리가 mulher: 너희들 다 죽일 거다. a gente vai matar vocês. 제발 살려주세요. 제발 살려주세요. Ai, não, por favor, me salve. 뭐든지 다 할게. 제발 목숨만 살려주세요. Eu vou fazer tudo, por favor, deixa eu viver. 근데 너가 살 수 있는 길이 있다. Tá, mas tem um caminho para você viver. 뭔가요? O quê? 우리 조직에 들어와라. Então você tem que fazer parte da nossa gangue. 예, 살려주님 들어갈게. 제발 살려주세요. Sim, por favor, mas deixa eu viver. 알았어. 그럼 너 조직에 들어와라. Tá, então você tem que fazer parte dessa nossa 근데 gangue. 우리 조직에 들어오려면 네가 우리 뭘 먼저 보여줘야 된다. Então, para você poder fazer parte dessa gangue, você tem que mostrar algo para nós. 그게 뭔가요? E o que é? 사람을 죽여야 된다. Você tem que matar uma pessoa. 그래가지고 여자가 이제 살고 싶어서 한다고 했어요. E essa mulher, porque ela queria viver, ela falou: sim, eu vou fazer isso. 그래서 그러면 네 남자친구를 먼저 죽여라. Então, primeiramente, você mata seu namorado. 그래서 술을 많이 먹인 다음에 Aí, depois que beberam, alcoolizaram ela, 남자친구가 막 쓰러져 있을 때, 술 먹고 이제 완전히 해가지고 쓰러져 있을 때 quando ele, na verdade, alcoolizaram o namorado dela. E quando ele caiu de bêbado, 이제 머리에 비닐봉지를 씌웠어요. colocaram um saco plástico na cabeça dele. 이렇게 해가지고 이제 묶어서 남자친구 죽였어. 질식시켜서. E aí eles mandaram, quando amarraram a cabeça dele com um saco plástico, depois mandaram ela matá-lo. 좋았어, 잘했어. Ah, muito bem, muito 넌 bem. 지금부터 우리 조직이야. A partir de agora você faz parte dessa nossa 근데 다른 gangue. 사람 사람 한 명 죽인 거 그거 그거 아무것도 안 해. 그때 받아들일 수 없어. 이렇게 된 거예요. Mas as outras pessoas disseram: não, matar uma pessoa, isso não é nada, não, isso daí não comprova nada. 그래서 얘기했어. 한 명 더 죽여라. Aí falaram para essa mulher: você mata mais uma pessoa. 그래가지고 여자가 이제 어차피 한 명 죽였으니까 자기가 그렇게 했다. 그래서 왜냐면 살아야 되니까. E como ela já tinha matado uma pessoa, ela falou: tá, vou matar alguém, porque ela tinha que 그래서 sobreviver. 다른 사람을 또 납치해서 죽인 거예요. E raptaram uma pessoa e ela matou de novo essa 그리고 이제 pessoa. 그때부터는 그 사람들이 이렇게 같이 따라다니면서 살았어요. E desde então ela começou a viver junto com essa gangue. 근데 한 번은 이 여자를 좋아하는 그 사람이 Mas um dia, esse homem que se apaixonou por essa mulher, 다치게 돼요. se machucou. 그래가지고 이제 병원에 갔는데 여자 따라갔어요. E ele teve que ir pro hospital e ela o acompanhou. 그래서 기다리다가 남자는 이 여자가 사람 2명 중에서 자기 조직을 확실히 믿고 있었어요. E esse homem acreditava piamente que ela estava fazendo parte da gangue porque matou 2 pessoas para fazer parte dessa gangue. 그래서 이제 나 치료받고 올게. 그리고 이제 의사를 만나러 간 사이 여자 도망을 간 거예요.
E aí estava no hospital com ela e como ele acreditava nela, falou: eu vou lá no consultório me 그래가지고 consultar e 막 você... 택시를 타고 서울까지 가서 E ela ficou sozinha, pegou um táxi, foi para Seul 경찰서에 갔어요. e foi para a delegacia. 우리나라는 그런 사건이 있은 적이 많이 없어요. 우리나라 역사. Isso não teve muitos casos assim que aconteceram no nosso país. 그 여자가 막 와가지고 E essa mulher veio 경찰서에 가서 아저씨 살려주세요. e ela foi para a delegacia e falou: ai, 사람들이 날 socorro! 죽이려고 해요. Tem alguém que quer me matar. 이 사람들은 막 사람을 죽이고 막 태우고 막 얘기하니까 경찰이 미친 여자인 줄 알았어요. E aí quando eles falou, né, ela falou: ai, eles pegam as pessoas, queimam, matam. E eles pensaram: ela é louca. 그럼 그때까지 우리나라에 이런 일이 없었어요. Porque no nosso país até então quase não tinham casos assim. 이 조직들이 자기들이 그 강한 걸 보여주기 위해서 죽은 사람 시체도 막 먹고 그랬어요. Para mostrar quão fortes eles eram, esses membros da gangue, eles comiam até o cadáver das pessoas. 그러니까 Por isso, 경찰이 안 믿어주는 거예요. os policiais não conseguiam acreditar 막 nisso. 머리도 막 헝클어지고 너 나가라. 너 안 나가면 감옥에 집어넣는다. E ela estava toda, 그러면 쫓아냈어요. toda descabelada, pensaram: meu Deus, ela é louca, se você não for embora, a gente vai te 여자가 안 colocar na 나가고 막 cadeia. 그 문 앞에서 막 소리 지르니까 더 미친 사람인 줄 알았어요. E essa mulher não saía dali e ficava gritando, pensaram que ela era louca 야, mesmo. 쫓아내. 그래서 진짜 여자를 쫓아냈어요. Mandaram ela embora, vai embora, e expulsaram 그래서 ela. 이제 여자가 이제 막 경찰서 밖에 있는데 E essa mulher estava na frente da delegacia. 어떤 형사가 지나가다가 여자가 제발 살려달라고. Aí estava passando um policial e ela falou: socorro! 그래서 이제 얘기를 하다 보니까 이 여자가 이제 뭐 자기 신원, 자기 남자친구 뭐 이름 이렇게 하니까 뭐 실종되고 막 이렇게 좀 이렇게 이야기가 맞으면서 경찰이 여자 얘기를 듣게 되었어요. E aí ela conversando com esse policial, ela falou sobre o namorado dela, falou sobre ela, e aí combinou as histórias porque eles estavam como desaparecidos, né? E aí esse policial escutou essa mulher. 그래가지고 이제 경찰서 데리고 와서 자세히 조사해 보니까 여자 얘기하는 게 사실인 거예요. E quando ela foi para a delegacia, deu o nome dela, viu que era tudo verídico. 그 사람 어디 있냐? Onde que tá ele? 아, 지금 어디 있다. Ah, ele tá em tal lugar. 우리 글로 데려다 주라. Tá, então me leve para lá. 나 그거 다시 못 간다. Não, eu não posso voltar para aquele lugar. 우리가 널 보호해 줄 것이다. Não, a gente vai te proteger. 그리고 경찰이 몰래 그 집을 딱 둘러쌌어요. E assim a polícia cercou aquela casa escondidamente. 이 사람들 여자가 도망간 줄 알았지만 여자도 사람을 죽였기 때문에 경찰에 갔으리라고 생각을 못했어요. Porque como essa gangue sabia que essa mulher tinha fugido, mas como ela havia matado pessoas, eles jamais imaginavam que ela iria para a 경찰이 delegacia. 다 덮쳐가지고 잡았어요. E aí pegaram eles e os policiais conseguiram 이 사실이 agarrar os malandros. 뉴스에 나와서 우리나라 완전 발칵 뒤집어졌어요. Nossa, isso apareceu no noticiário do nosso país, o nosso país ficou de cabeça para baixo com isso. 그래서 재판을 받았어요. E recebeu julgamento. 다 재판을 받았는데. Todos foram 그럼 julgados. 브라질도 사형 있나요? 사형? Aqui existe pena de morte no Brasil? 없어요? 그 없는. 돼. 우리나라는 있어요. No nosso país tem pena de morte. 우리나라에서 잘못하면 안 돼요. Não pode fazer coisa errada no nosso país. 그래서 우리나라 사형 제도가 있는데 Tem pena de morte. 사람을 진짜 많이 죽였고 Realmente matou muitas pessoas. 사람 시체도 먹고 Comeu cadáver. 태우고 Queimou. 그냥 죄가 막 많아가지고 거기는 사람을 다 사형을 받은 거예요. E assim como eles tinham muitos pecados, né? A maioria deles recebeu 그래가지고 pena de 이제 morte. 7명이 됐고 이제 재판을 하고 그 여자도 같이 이제 묶여서 재판을 받았어요. E tinham 7 homens e mais aquela mulher que estava amarrada recebendo julgamento. 그럼 이 여자 사람 2명 죽였기 때문에 일단 재판을 받았어야 됐어요. Porque essa mulher matou 2 pessoas, ela tinha que receber julgamento. 판사가 너 사형, E o juiz falou: você condenado, 너 사형, você pena 너 de morte, 사형, você pena de 너 morte, 사형, você pena de 너 morte, 사형. você pena de morte. 그 여자 앞에 가서 너는 무죄 이렇게 E 됐어요. para aquela mulher você é inocente. 왜냐하면 Por quê? 너는 사람을 죽였다. Você matou as pessoas. 너도 그걸 인정했다. Você também confessou. 그렇지만 Mas 너의 의지로 한 것이 아니었다. você não matou porque desejou 그리고 너는 matar. 거기서 삶과 죽음의 갈림길에서 어쩔 수 없는 선택이었다. Você estava entre a vida e a morte naquele momento, então não foi uma 그리고 escolha sua viver. 살기 위해서 가입한 거지 실제로 가입한 것이 아니고 Então você, para sobreviver, fez parte desse grupo, não porque 네가 você quis. 경찰에 신고해서 더 많은 피해를 막았다. E você, denunciando para a polícia, você evitou muitos mais males que estavam para vir. 그래서 판사가 무죄를 선고합니다. E aí o juiz julgou inocente. 여러분 판사가 무죄를 선고하면 무죄입니까 아닙니까? Se o juiz julga inocente, é inocente ou não é? 맞아요, 여러분. Certo. 여러분 그것을 결정하는 것은 판사예요.
quem dá a decisão final é o juiz. 여러분 누가복음 오늘 11장 이야기를 했는데 Então eu falei hoje sobre Lucas 11. 이 이야기와 비슷한 이야기가 있어요. Essa tem uma história parecida com 왜냐하면 essa. 사람들은 Porque as pessoas, 여러분 예수님이 우리 기도를 들어주신다고 하지만 embora Jesus Cristo diga que escute a 그 nossa oração, 말씀보다는 그 말씀과 내 생각을 같이 섞어서 믿어요. mas as pessoas elas escutam essa palavra Ah, misturando com o seu pensamento. 들어주시지만 Ah, ele escuta, 안 들어주실 때도 많아. mas muitas vezes ele não escuta. 여러분 맞습니까? É ou não é? 여러분 그런 것처럼 Dessa mesma forma. 우리의 죄에 대해서도 똑같은 거예요. É a mesma coisa com o nosso pensamento, com o 여러분 nosso pecado. 성경은 아주 분명하게 Então, o julgamento é exato. 예수님이 우리의 죄를 씻었다고 얘기해. A Bíblia diz que Jesus Cristo 그래, lavou os 많은 nossos 사람들은 pecados, mas muitas pessoas 예수의 말씀과 자기의 생각을 섞어서 믿는 거예요. acreditam misturando o seu pensamento com a palavra de 아, Deus. 예수님이 십자가 못 박혀 우리 죄를 씻었지만 Jesus Cristo morreu lavando os meus 아, pecados. 그래도 나는 죄가 좀 남아 있어. Mas eu ainda tenho um pouquinho de 아, 그래도 내가 pecado. 죄를 안 지려고 노력해야 되고 씻으려고 해야 돼. Então eu tenho que me esforçar para não pecar e tenho que me esforçar para lavar 여러분 esses 성경에서 pecados. 분명히 A Bíblia exatamente diz 예수의 피가 우리 죄를 다 씻었다고 que o 얘기하는데 sangue de Jesus Cristo lavou perfeitamente os nossos 많은 pecados. 사람들은 예수의 피도 믿지만 자기의 생각도 믿는 거예요. Mas muitas pessoas creem no sangue de Jesus Cristo e também em seus pensamentos. 여러분 무엇이 정답입니까? Pessoal, qual é a resposta correta? 예수님의 말씀과 1%를 다르면 그건 예수의 말씀이 아니에요. Se misturar 1% do meu pensamento à palavra de Jesus, isso não é a palavra de Jesus. 맞습니까? Não é? 예수님의 말씀과 100% 정확해야 예수의 말씀인 거예요. A palavra de Jesus é 100% a palavra de 자, Jesus. 보세요. 우리가 어제 읽었던 성경 말씀을 한번 읽어보겠습니다. Vamos ler a palavra de ontem, 로마서 3장. Romanos 3. 우리 어제 로마 3장을 좀 Nós 읽었었죠? lemos um pouco sobre Romanos 3 ontem. 자, 보세요. Olhem aqui, 23절. versículo 23. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광 이르지 못하더니. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 예, 여러분 죄 안 지은 사람 없죠? Ninguém nunca deixou de pecar, né? 맞습니까? Certo? 맞아요? Certo? 자, 근데 많은 사람들은 23절만 알고 있어요. Mas todo mundo só conhece o versículo 23. 24절은 뭐라고 얘기하는지 아세요? Mas o que diz no versículo 24? 보세요. Olhem aqui. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 자, 여러분 여기서 보면 우리는 죄를 지었다. Aqui diz que nós pecamos. 맞아요, 그죠? Não é verdade? 하나님의 영광 이르지 못했다. Que a gente não conseguiu, a gente carece da glória 맞아요. de Deus. Certo? 자, 근데 Mas 24절에서 뭐라 no 했냐면 versículo 24 que diz: 예수 안에 있는 구속이란 것은 예수님 피를 흘려서 우리의 죄에 대한 값을 지불하신 것을 이야기하는 거예요. Tá falando redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? É derramamento de sangue. 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 하나님의 은혜로 Pela graça de Deus, 값없이 gratuitamente. 맞아요? Certo? 어떻게 됐다고요? O que aconteceu conosco? 의롭다 하심을 입었다. Sendo justificados. 아멘. Amém? 그래서 여러분 성경 우리는 죄를 지었다. Então a Bíblia diz que nós pecamos. 근데 성경에서 뭐라? 넌 의롭다라고 얘기하는 거예요. Mas a Bíblia diz que nós somos justos. 아니에요? Não é? 맞죠? 너는 죄를 지었다. Sim, você pecou. 영광 이르지 못했다. Você carece da glória de Deus. 그렇지만 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Mas, mediante a redenção que há em 하나님의 Cristo 은혜로 Jesus, pela graça de 값없이 Deus, de graça, 의롭다 하심을 얻었다. recebemos justificação. 뭐 어떤 목사님이 변호사에게 이 복음을 전하면서 이 이야기를 했대요. O pastor, ele pregou esse evangelho para um advogado. 그래서 깜짝 목사님 이 말씀은 판결문 같아요. 판사가 읽는 판결문 같아요. Olha, pastor, e esse advogado falou: olha, pastor, isso parece o veredito que o juiz dá ao final do 여러분 julgamento. 판사가 그 여자에게 했어요. E assim esse juiz falou: 너는 분명 사람을 2명 죽였다. você realmente matou duas 너도 pessoas. 인정을 했다. Você também confessou. 사람을 2명을 죽이면 너는 사형을 당해야 된다. Você matou e você deve receber pena de morte. 그렇지만 네 의지가 아니었고 Mas isso não foi seu desejo. 네가 삶과 죽음의 상황에서 어쩔 수 없는 선택이었고 Isso foi, não teve um jeito, então você 네가 participou 경찰에 desses crimes. 신고해서 더 큰 피해를 막았기 때문에 Mas porque você denunciou para a polícia e evitou maiores males, 너는 무죄다. você
é inocente. 맞아요? Certo? 하나님이 뭐라 그러셨냐면 O que Deus 야, falou? 너 죄를 지었다. Você cometeu pecado. 하나님 영광 이루지 못하고 너는 영원한 불못에 참여해야 된다. Você carece da glória de Deus. 맞아요? não é? 그렇지만 Mas 예수 그리스도가 십자가를 통해서 네 죄의 값을 치렀고 pela cruz de Jesus Cristo seus pecados foram pagos. 하나님의 은혜로 Pela graça de Deus. 네가 아무것도 돈 낸 거 없이 Sem você pagar nada. 넌 의롭다 하심을 얻었다. Você foi justificado. 아멘. Amém? 여러분, Pessoal, 하나님이 여러분을 의롭다 하면 se Deus fala que vocês são justos, 아, 나는 의롭다. eu sou justo. 이게 하나님의 말씀을 받아들이는 거예요. Isso é aceitar a palavra de Deus. 아, 하나님 의롭다 했지만 Embora Deus tinha dito que eu sou 그래도 난 justo, 죄가 있어. mas eu ainda tenho pecado. 이것은 하나님의 말씀을 받아들이는 게 아니에요. Isso não é aceitar a palavra de Deus. 하나님이 기도를 들어주신다 하셨지만 Deus falou que escuta a minha oração. 그래도 어쩔 때 안 들어주실 때도 많아. Mas muitas vezes ele não escuta. 하나님 말씀이에요? Isso é a palavra de Deus? 아니에요. Não é. 이건 하나님의 말씀이 아니에요. Isso não é a palavra de 하나님 내가 네 Deus. 기도를 들어주신다고 하셨으면 Deus falou, eu escuto toda a sua oração. 말씀대로 우리 기도를 들어주시는 거예요. Então, conforme ele disse, ele escuta a nossa 하나님이 우리 oração. 죄를 씻었고 우리 의롭다고 하셨으면 Se ele lavou nossos pecados e nos justificou, 우리는 의로운 거예요. nós somos justos. 자, 보세요. 내가 설명을 해볼게요. Olha, eu vou explicar. 자, 내가 브라질에 지금 오늘 있는데 Hoje eu vim para o Brasil. 내가 오늘 사람을 죽였다고 생각해요. Vamos supor que eu matei uma pessoa. 사실 저는 이렇게 등치가 크고 돼지가 살쪘지만 벌레 한 마리도 잘 못 죽이는 그런 되게 착한 사람이에요. Na verdade, eu sou gordo, tenho esse porte grande, mas na verdade eu não consigo nem matar uma mosca. 여기 생긴 거는 어디 그 dosal장에서 일하는 사람 같이 생겼지만 Tô sartinho. 그 동물 잡는 데 있잖아. Tá. Eu posso parecer um caçador, né? Que esse meu porte 그렇지만 parece. 사실은 전 벌레도 잘 못 죽여요. Mas na verdade eu não consigo nem matar um 우리 inseto. 집에 벌레 나오면 제가 제한테 너 빨리 죽여 막 그러고. Quando aparece um inseto em casa, eu chamo minha esposa, mata logo! 그래서 제한이도 못 죽이고 결국 제 딸이 이제 보통 죽여요. Na verdade, a minha esposa também não consegue matar. No final, quem mata é a minha filha. 자, 그런데 제가 오늘 브라질에서 사람을 죽였다고 해보세요. Tá, mas vamos supor, eu vim pro Brasil e matei uma pessoa. 그럼 사람을 죽이면 여러분 죄가 예를 들어서 뭐 되게 이렇게 여러 가지가 있어요. Então, tem várias coisas, né? 나는 법은 잘 모르지만 보통 보면 죽였는데 실수로 죽이는 경우가 있어요. Então, tem vezes que eu não sei muito bem sobre a lei, mas às vezes você mata assim sem intenção. 내가 의도하지 않았는데 뭐 실수로 사람이 죽은 경우가 있어요. Tem vezes que por um engano, por um erro, eu acabo matando uma 그럼 pessoa. 브라질 모르지만 보통 한국이나 미국은 한 7년 정도 살아요. Então, não sei bem a lei do Brasil, mas na Coreia, os Estados Unidos recebe pena de 7 anos. 근데 Né, mais ou 똑같은 menos. 사람을 죽였는데 Então, matei a mesma pessoa. 내가 미리 계획하고 Mas eu planejei, 준비하고 me preparei 그래서 죽였어요. e eu matei. 그럼 25년 정도 살아요. Então, 미국은. então a pena é de 25 anos. 브라질도 비슷할 거예요, 그죠? Eu acho que no Brasil deve ser meio parecido, né? 브라질은 뭐 실수해서 죽이든 아니 계획해서 죽이든 똑같이 하진 않잖아요, 그죠? Aqui no Brasil você não vai receber a mesma pena por um crime que você foi intencional ou não. 여러분은 감옥 안 가보셔서 잘 모르시는 것 같은데 Porque vocês não foram para a prisão, vocês não sabem muito bem sobre isso, 아마 né? 그럴 거예요. Mas deve ser 자, assim. 여러분, 내가 사람을 죽였어요. Vai, vamos supor, eu matei uma pessoa 실수로. por engano. 보통 7년에서 9년 정도 살아요. Eu vou mais ou menos pegar uma pena de 7 a 9 내가 anos. 죽였어요. Então, matei uma pessoa. 그럼 제가 그 교도소 있죠? 감옥 앞에 가요. Então, eu vou para diante da penitenciária 삐 눌러요. e aperta pi. 누구세요? Quem é? 저 박영구라는 사람인데 Eu sou o Yongu Park. 제가 오늘 사람을 죽였는데 실수로 죽였거든요. E eu matei uma pessoa por engano. 그래서 여기서 한 9년 정도 있어야 될 것 같아서 왔어요. E eu vim aqui porque eu acho que eu vou ter que pagar uma pena de 9 anos. 그럼 그러세요. 들어오세요. 옷 갈아입으세요. 여러분 그렇게 합니까? E aí eles vão falar, sim, seja bem-vindo, troca roupa. Eles vão fazer isso? 그러지 않아요. Não. 어떻게 하죠? O que eles vão fazer? 경찰에 신고를 해요. Você tem que se entregar na polícia, lá na delegacia. 맞아요? Não é? 그래서 경찰서에 먼저 가요. Primeiro você tem que ir para a delegacia. 경찰서에서 어떻게 됐는지 왜 그랬는지 그 리포트를 먼저 써요. Aí primeiro você tem que você tem que fazer o seu boletim de ocorrência lá na delegacia. 경찰이 그거를 prosecutor라 그러죠. 거기다 넘겨요. Aí a delegacia passa pros procuradores.
그럼 거기서 재판을 받아요. E ali você recebe o julgamento, 맞아요? não é? 그래서 판사가 E aí o juiz, 맞아, 너 살인했어. sim, você matou. 그 의도는 없었지만 Você não tinha intenção. 생명을 죽였기 때문에 유죄야. Mas você matou uma pessoa, por isso tem 그리고 너 que 9년을 cumprir 살아야 pena. 돼. Tem que viver 9 anos na 그래서 prisão. 판사가 결정을 해야 내가 감옥에 가는 거예요. Então o juiz primeiro tem que decidir para depois eu entrar na prisão. 이해가세요? Entendem? 맞죠? Não é 자, 근데 verdade? 내가 얘기하고 싶은 건 뭐냐 하면 Então o que eu quero lhes falar? 내가 죄를 지었지만 Eu cometi pecado, 내가 죄인이다, 내가 의인이다라고 얘기할 수 있는 권리는 나에게 없다는 거예요. mas eu não tenho o poder de poder falar, eu sou pecador, eu sou justo. 맞아요? Não é verdade? 그것은 판사가 결정하는 거예요. Esse poder é o juiz que tem. 판사가 유죄, 그럼 감옥에 가야 되고 Se o juiz fala culpado, tem que ir para a prisão. 판사가 무죄, 그럼 나오는 거예요. Se o juiz fala inocente, então você não cumpre pena. 맞아요? Não é? 맞죠? Não é 자, verdade? 보세요. 여러분의 영혼의 판사가 누구예요? Então quem é o juiz do seu espírito? 맞아요. Certo. 하나님이에요. Deus. 많은 사람들은 Então muitas pessoas, 내가 죄를 지었기 때문에 난 죄인이라고 얘기해요. porque eu cometi pecado, eu sou pecador, dizem assim. 여러분에게는 여러분이 죄인이라고 의인이라고 할 수 있는 권리가 없어요. Vocês não têm esse poder para dizer que se vocês são justos ou pecadores. 맞아요? Certo? 그를 결정한 사람은 판사예요. Quem é que decide? O juiz. 판사가 뭐라고 얘기하든지 그게 법이에요. O que o juiz diz, isso é lei. 여러분, 우리의 영혼의 판사는 예수 하나님인데. O juiz do nosso espírito é 여러분, Deus. 로마 3장 23절 24절 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. Romanos 3, 23 e 24 é Deus quem está falando. 야, 넌 죄를 지었다. Você cometeu pecado. 많이 지었다. Muitos pecados. 그래서 하나님 영광에 이룰 수 없었다. Por isso, você carece da glória de Deus. 그렇지만 Mas, 예수가 피를 흘려 너희 죄를 씻었고 pelo sangue de Jesus Cristo, Ele lavou seus pecados. 하나님의 은혜로 값없이 Pela sua graça, gratuitamente. 뭐라고요? O quê? 여러분, 하나님 여러분의 뭐라고요? O que Deus fez com vocês? 넌 의롭다. Vocês são justos. 여러분, 이 말씀을 받아들이는 게 하나님 말씀을 믿는 거예요. Aceitar essa palavra é crer em Deus. 이 말씀과 다른 것을 받아들이는 것은 하나님의 말씀을 받아들이는 것이 아니에요. Aceitar outra coisa que não seja essa palavra não é aceitar Deus. 자, 보세요. 이럴 수 있겠죠. Então, pode acontecer assim. 내가 죄를 지었어요. Eu cometi um pecado 근데 이제 재판을 받는데 e eu fui para julgamento, 판사가 테리 목사님이에요. mas o juiz é o pastor Terry. 친구거든요. E nós somos amigos. 이렇게 사인을 줬어요. E eu mandei um sinal pro pastor Terry. 테리 목사, 걱정하지 마. 이렇게 됐어요. Aí o pastor Terry, tá bom, tá bom. 그래가지고 오케이. 그래가지고 이제 이렇게 탁 눈빛을 주고받았어요. E aí a gente, tá tudo certo, tudo certo. 그래서 이제 내가 분명히 죄를 지었는데 Eu com certeza cometi pecado. 판사가 박영국 무죄 땅 때렸어요. Aí o juiz falou, Yongo Park, inocente, tá. 좋았어. Ótimo. 그럼 여러분, 판사가 무죄라고 했으면 전 무죄가 되는 거예요, 사실. Então, se o juiz falou inocente, então eu sou inocente. 맞아요? Certo? 그럼 거기서 끝나나요? E aí acaba aqui? 아니에요. Não. 그러면 검사가 판사를 고소해요. Aí os promotores, eles vão indiciar o juiz. 왜냐하면 판사가 잘못된 판단을 내렸기 때문에. Porque o juiz deu um julgamento errado. 여러분, 그러면 판사 마음대로 다 하지. Então, porque se fosse assim, o juiz faria do jeito que ele 그래서 quisesse. 판사도 만약에 예를 들어서 죄인인데 가짜로 의인으로 만들어주면 Então, se o juiz, ele de uma forma falsa, inocentar um culpado, 판사가 고소를 당하고 판사 감옥에 가야 돼요. o juiz é quem vai ser processado e ele que vai para a prisão. 여러분, 맞아요? Certo? 그러니까 죄를 지으면 Então, se comete pecado, 내가 감옥에 가든지 판사 가든지 둘 중에 한 명 가야 돼요. ou eu vou para a prisão, ou o juiz vai para a prisão. De 2, 1. 맞아요? Certo? 만약에 우리가 죄가 있는데 하나님이 우리를 그냥 의롭다고만 했다면, Vamos supor, se eu tenho pecado e Deus falou que eu sou justo. 하나님이 의롭다고 했기 때문에 우리는 의롭지만 하나님은 죄가 있는 거예요. Então, se Deus falou que eu sou justo mesmo, eu tendo pecado, então eu sou justificado e Deus acaba se tornando culpado. 이해하십니까? Entendem? 이해하십니까? Entendem? 그래서 성경 말씀에서 이렇게 기록한 거예요. Por isso que a Bíblia diz, 여기 보세요. 26절. versículo 26. 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이니라.
em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 여러분 성경 말씀이 너무 신기한 게 Sabe o que é incrível na Bíblia? 우리의 마음을 다 이야기해 주고 있는 거예요. A Bíblia está nos falando tudo. 여러분 우리가 죄가 있는데 하나님이 너 무조건 죄 없어 이렇게 얘기하면 하나님이 의로우실 수 없어요. Então, se eu tenho pecado e Deus fala, você é justo, então não tem como Deus ser justo. 맞아요? Certo? 성경에서 하나님은 죄 있는 자를 의롭다고 못하시고 의로운 자를 죄 있다고 못하신다고 얘기했잖아요. Na Bíblia diz que Deus não pode chamar justo aquele que é pecador e não pode chamar de pecador aquele que é 근데 justo. 24절에서 Mas no versículo 24, 하나님은 우리를 의롭다고 하셨다고 얘기했어요. Deus falou que Ele nos justificou, que nós somos justos. 그리고 26절에서 자기도 의롭고 예수 믿는 우리도 의롭다고 하셨어요. E no versículo 26 Ele falou que, que Ele é justo e justo aquele que tem fé em Jesus Cristo. 그럼 이게 무슨 얘기인 줄 아세요? Sabe o que isso quer dizer? 예수님이 얼마나 우리 죄를 깨끗하게 씻었는지를 이야기해 주시는 거예요. Ele está nos falando quão limpidamente Jesus Cristo lavou os nossos 우리가 pecados. 죄가 있었다면 Se nós tivéssemos pecado, 여러분이 생각하는 것처럼 우리에게 죄가 있었다면 se nós tivéssemos pecado como vocês dizem, 하나님은 절대 여러분에게 의롭다고 얘기하실 수 없고 Deus jamais poderia dizer que nós somos justos. 의롭다고 얘기하신다면 하나님이 의로워질 수 없는 거예요. Se Ele disser que nós somos justos enquanto temos pecado, então Ele é pecador. 이해가세요? Entendem? 이해가세요? Entenderam? 그런데 Mas 26절 이때 자기의 의로우심 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다. tendo em vista, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 여러분 무슨 말입니까? O que isso quer dizer? 하나님이 우리를 보고 의롭다고 얘기했는데도 Mesmo Deus falando que nós somos justos, 하나님 여전히 의로우신 거예요. mas Deus continua sendo justo. 그 말은 뭐예요? O que isso quer dizer? 우리가 진짜 의롭다는 거예요. Nós somos verdadeiramente justos. 아멘. Amém? 어떻게 우리가 진짜 의로워질 수 있죠? Como nós podemos ser justos? 예수 그리스도가 십자가 못 박에 돌아가심으로 Pela morte de Jesus Cristo na cruz. 그 피를 흘리셔서 우리의 모든 죄를 사하셨기 때문에 Porque Ele derramando o seu sangue na cruz, Ele nos tornou justos. 그 피가 우리의 모든 죄를 씻어서 우리를 의롭게 했기 때문에 Porque o sangue dele derramado na cruz nos justificou de todos os pecados. 여러분 오늘 무엇을 믿고 있습니까? Hoje vocês estão crendo no quê? 예, 여기 앉아 있는데 여러분 하나님 말씀 다 믿는다고 얘기하죠. Vocês estão sentados aqui hoje, todos vocês dizem que 예, acreditam na 여러분 palavra de 성경 Deus. 말씀 읽고 하나님 말씀 듣고 하나님 사랑하는데 하나님 말씀 믿는다고 얘기하죠. Vocês dizem, eu leio a Bíblia, acredito na palavra de Deus, eu amo a Deus. 여러분 하나님 말씀을 믿습니까? 하나님 말씀과 여러분 생각을 섞어서 믿습니까? Vocês acreditam somente na palavra de Deus ou vocês acreditam na palavra de Deus misturado ao seu pensamento? 하나님의 말씀을 믿으면 Se vocês crerem na palavra de Deus, 여러분 생각을 버려야 됩니다. vocês têm que jogar fora os seus pensamentos. 이해가십니까? Entenderam? 하나님의 말씀과 1%만 다른 걸 여러분이 믿고 있다면 Se vocês estiverem acreditando na palavra de Deus com 1% diferente da palavra de Deus, 그건 하나님의 말씀이 아니에요. então isso não é a palavra de Deus. 사단이 여러분의 마음에 넣은 말이에요. Esse é um pensamento que Satanás colocou no seu 하나님 오늘 pensamento. 분명히 우리를 의롭다고 얘기하셨어요. Deus com certeza falou que nós somos justos. 여러분 의로운 거예요. Vocês são justos. 내가 의롭지 못하다는 마음을 가지고 있다면 Se vocês tiverem um coração de que não conseguem ser justos, 너의 마음을 돌이켜서 하나님의 말씀을 다시 배우고 믿어야 되는 거예요. vocês têm que trocar o seu coração, aprender mais uma vez a palavra de Deus e tem que 성경에서 aprender. 뭐라고 얘기하고 있습니까? O que a Bíblia diz? 내가 네 기도를 들어준다. Eu escuto a tua oração. 구하라. Pede 그럼 얻을 것이다. e dar-se-vos-á. 찾아라. buscar, 찾을 buscai 것이다. e achareis. 문을 두드려라. Batei 그럼 열릴 것이다. e abrir-se-vos-á. 이게 하나님 말씀이에요. Essa é a palavra de Deus. 아멘. Amém? 이것과 다른 마음은 다 사단이에요. Tudo que é diferente dessa palavra é Satanás. 알겠습니까? Entenderam? 여러분 마음에 하나님 말씀을 구별해서 하나님 말씀만을 믿게 되기를 바라는 마음이 Eu 있어요. desejo com que vocês possam ter distinção no seu coração entre o que é palavra e pensamento no seu coração e possam crer somente na palavra. 예, 제가 한번 기도드리겠습니다. Eu vou orar.